Olá pessoal, é com muita alegria que a gente começa mais um podcast e hoje um podcast para lá de especial, né, Michel? Hoje a gente tá trazendo basicamente quase um Tiranossauro Rex do desenvolvimento. Eu vou ter que pegar uma lista aqui para ler e falar tudo que ele é, acho que metade do que ele é de verdade. Então eu vou ler rapidinho, estilo Faustão, e logo em seguida vocês vão descobrir quem que ele é. Então, primeiramente, ele é graduado em Tecnologia e Processamento de Dados pela Unicesumar, especialista em Comércio Eletrônico, mestre em Informática pela UTF-PR, doutorando em Informática pela UFPR, não é pouca coisa, 21 anos dando aula na área de docência e há mais de 23 anos dentro da carreira de desenvolvedor. Ele é coordenador da Vertical Tech do Grupo Integrado aqui de Campo Mourão, ele é coordenador adjunto do curso de TDS aqui também no Integrado de Campo Mourão, ele é desenvolvedor e gestor do e-commerce da Unity Tecnologia, ele é palestrante, professor, ele é casado com a Rose, pai do Pietro, e da Belinha, a filha canina de 7 anos. E para mim, ele é o último amante do PHP. Com vocês, Professor Burns. Professor, seja muito bem-vindo. E aí, gente? Que alegria. Que alegria. Caraca. Tô vendo sua alegria aqui, né? Não, tô brincando que é isso. Ele tá muito alegre mesmo. A gente me trouxe até café. Café da Calvary. Ó, que chique. Não é qualquer café, gente. Não é um café bom. Café. Mas é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Que bom, gente, que alegria. Gravando esse podcast aqui pra gente falar algumas coisas bem bacanas para vocês, né? Passar algumas mensagens legais aí pro pessoal de casa, né? Eu acho que vai ser legal, pelo menos para mim foi. Vai ser. E se vocês pesquisarem na internet, tem algumas outras atribuições que o Burns tem, que ele também mexe com culinária, vocês podem pesquisar o vídeo, não vou falar sobre. Verdade. E ele também como cosplay de alta fidelidade, vocês podem pesquisar lá, tem o site do Professor Burns, ele vai passar depois para vocês, só pesquisar que vocês vão ficar de queixo aberto, porque ele tem muito para oferecer, tá bom? E ele falou do nosso patrocinador de hoje, que é o Calvary Café, ele deu café, então essa garrafa que está na frente do Burns não é simplesmente desleixo, tá? Ela é pensada para mostrar que nós temos um patrocinador. Então, a Calvary Café aqui de Campo Mourão, ela nos presenteou com um café especial, um brownie maravilhoso e um brigadeiro que também tem café. Então, é totalmente diferenciado. Aqui em Campo Mourão, funciona de segunda a sexta, com cafés altamente selecionados, com profissionais que são totalmente capacitados para te imergir no mundo de café. Então lá, se não gosto de café, também tem bebida sem café. Não posso tomar lactose, também tudo preparado para você. As comidas são todas pensadas com muito carinho. Então, se você tiver oportunidade, Calvary Café aqui em Campo Mourão, a gente vai deixar os dados na descrição, tá bom? Show de bola. E aí, Michel, você quer falar alguma coisa? Cara, eu já quero fazer uma pergunta aqui para o professor. Que aplicativo, que software, que mecanismo você usa para organizar a tua agenda? Porque, meu Deus do céu, quantas horas tem seu dia? Como que você consegue se organizar em meio a tanta atividade, tanta função? Porque a gente conhece o professor Burns, acredita ali, né? Ele é professor do integrado, sempre está ali por perto. Só que, vendo ali a lista extensa de atividades que você realiza, conta pra gente como que você se organiza, que para mim vai ser uma aula agora. Opa, gente, na verdade, eu organizo tudo com o Google Calendar mesmo. Tá? Eu uso o Google Calendar no celular, no computador e consigo organizar esses espaços de tempo aí. Não foi sempre assim, tá? Eu uso faz uns 5 ou 6 anos mais ou menos, só que isso aí me trouxe uma agilidade, até para saber o que eu tenho que fazer, né? Porque realmente é muita coisa, né? Depois eu vou mostrar aqui no meu celular como é que é o meu calendário. Tá? Hoje estou bem tranquilo, porque hoje eu tinha 4 ou 5 ocupações, só coisas para fazer, né? Mas aí fica uma dica para o pessoal também, tá? Que é a organização de tempo. Isso. Cara, organização de tempo ela é primordial para que você consiga fazer tudo. Por quê? Porque a gente às vezes quer fazer tudo quanto é coisa, quer abraçar o mundo e vive mal, cara. Vive mal como? Você dorme mal, você come mal, os seus horários são bagunçados, você não consegue um horário para você poder descansar. Então, inclusive, esse calendário eu uso, né? E eu privilegio bastante tempo para descansar e um pouco para a família também, né? Porque tem que ter. Isso aí foi uma coisa que uma vez o meu sócio lá da empresa, o Lancelotti, ele chegou para mim e falou para mim, perguntou para mim assim, o que você faz para você se divertir, de hobby? E eu travei, cara, porque eu não fazia nada de hobby.
E meu horário naquela época era meio bagunçado. E eu fiquei pensando naquilo no final de semana. Pô, cara, o que eu faço de hobby e tal? Não faço nada para mim mesmo. Ele perguntou, o que você faz sozinho para você? Não alguma coisa que você faz com o Pietro ou com a Rosa, alguma coisa que você faz para você mesmo. Eu falei, putz, não faço absolutamente nada. E nem assistir um filme, assistir uma série, alguma coisa assim. Minha esposa, ela tem o hobby de assistir série, dorama, né? Aí, Tinha que beleza, ser hein? aqueles Eita. dorama, né? Aqueles coreanos, tudo mentiroso, tudo E você cheio tem que ser igual daí. Eu tenho que ser igual, tudo cheio de maquiagem, essas coisas lá, pelo amor de Deus. Mas tá bom, né? E pelo menos ela tem então um escape dela, que é o hobby dela mesmo, é assistir dorama. E aí eu gostava muito de videogame, comecei a fazer uma coleção de videogame, aí de vez em quando eu passo, dou uma limpada, tudo, ligo para jogar um pouquinho. Então, eu tentei fazer alguma coisa, né? Outra coisa que me ajudou bastante também, gente, que quem trabalha muito, às vezes fica meio pinel da cabeça, principalmente quando é da área de TI, né? A área de TI a gente mexe muito com a cabeça, galera. Então, eu tive que procurar ajuda profissional, né? São os psiquiatras, né, gente? E eu tomo um remedinho hoje, assim, mas é um remedinho que me ajuda muito. E agora eu durmo, cara. Eu durmo de 8 a 9 horas por dia. Dormiu bem. E sobra tempo. Antes eu dormia 4 horas da manhã. Todo dia. 4 e acordava 7h30. Meu Deus. Todo santo dia. E aquilo me destruía final de semana. Porque final de semana você chegava quebrado, você queria saber só de dormir. Né? E aí não fazia mais nada. E só que tinha trabalho para fazer, aí às vezes você privilegiava o trabalho para dormir. E hoje eu consigo fazer o quê? Hoje eu consigo fazer todas as minhas coisas, ainda descansar. E esse final de semana ainda comecei a assistir uma série nova com a minha esposa. Deu para assistir 2, 3 episódios, deu para assistir um filme com o meu moleque. Então, assim, deu para fazer churrasco, dá pra... Otimizou o tempo. Otimizei muito tempo, galera. Então, esse negócio de agenda, ele não é brincadeira. O pessoal fala assim, o cara usa agenda, isso é brincadeira, isso não serve de nada. Serve, cara, porque você organiza. E outra coisa, cara, você que não dorme, durma. Porque você acorda, para a gente, principalmente, trabalha com a cabeça, o que acontece? A gente começa a raciocinar mais rápido e melhor. Então, eu consigo hoje, com menos tempo, fazer aquilo que eu fazia até as 4 horas da manhã. Então, isso, para mim, é muito bom. Né? Então, gente, agenda, controle de tempo, isso é essencial, principalmente na área de TI, para você se dar bem. Tá? E outra coisa, tem um hobby. Tá? Tem um hobby, faça alguma coisa, seja pedalar, andar de moto, viajar. Cara, dá um jeito, porque a vida não é só trabalhar também. Porque senão, o que acontece? Antigamente, eu ganhava dinheiro e gastava com o hospital. As 2, 3 vezes eu fiquei internado, cara, por causa de corpo não aguentava. Então, adiantava ficar guardando dinheiro? Não adiantava nada, porque gastava 4, 5 mil de hospital cada vez que era internado. Aí não dá, né? Então, quer dizer, cara, hobby, descansar, comer bem, cara. Comer bem que eu digo não é comer bem. Isso é subjetivo, né? Hoje, vocês estão me vendo que eu sou gordinho aí, né? É certo. Mas antes eu era bem mais gordo, né? Eu emagreci aí uns 10 quilos no último ano aí. Legal. E espero emagrecer mais, mas só para mim ficar saudável, não é que eu não gosto de ser gordo, não. Eu adoro ser gordo, na verdade. Porque gordo é gente boa, né, gente? Vocês já viram o gordo serial killer? não existe, né? Gordo correndo da polícia? Não Tem. corre, né? Não consegue, né? Mas tudo bem, legal. gente. Mas mas gordo normalmente é gente boa. Raramente você tem um gordo que não é gente boa, né? Mas o que acontece? É só para manter, na verdade, a saúde mesmo, né? Porque eu tenho diabetes também, então tem que controlar tudo isso para não piorar. Mas a agenda, ela ajuda em tudo isso também, tá? Sim. Agenda, hobby, essas coisas, cara, ajuda tudo isso. Então, faça agenda, cara. Calendar, Google Calendar é de grátis. Pode ser aquela agendinha que você escreve também, só que a outra agenda é melhor, cara. Porque o que eu faço? Eu faço uma reunião lá no Grupo Integrado, sempre com o meu líder, que é o Rafael. E aí tem todo o histórico lá do que eu fiz. E eu faço um negócio que é bem bacana também, que chama Brag Document. Não sei se vocês já ouviram falar.
Não. Brag Document é um documento que você guarda as coisas mais importantes que você fez no último mês, na última semana, etc. E eu utilizo esse documento para poder conversar com ele, para poder lembrar, porque é muita coisa que tem na agenda, né? Para poder lembrar das principais, para poder conversar com ele. Então, o Brag Document é um negócio legal também, pesquisa aí no Google, cara, é fácil, você pode fazer uma planilha, você pode fazer num documento do Word. Eu gosto de fazer numa planilha porque eu guardo todos os meses separadinhos ali, né? E aí, depois, no final do ano, dá uma olhadinha para ver que foi o que você fez no ano inteiro, para ver se você não fez pouca coisa. Cara, você se surpreende com você mesmo, na hora que você vê o tanto de coisa que você fez o ano todo, cara. Então, se você vai ficar contente, imagina como teu líder não ficou contente de saber que você fez tudo aquilo, né? Rapaz, pra mim o podcast já acabava, né? Porque Não, já deu, já. as dicas que ele deu, Já vou lá cuidar da minha saúde. dá vontade de parar tudo e organizar a vida, A né? saúde tem que vir em primeiro lugar, cara, porque senão a gente não aguenta, tá? O corpo não aguenta. Às vezes a mente da gente aguenta, mas o corpo não aguenta. Mas uma coisa muito interessante que você falou, e é todo lugar que você vai no nutricionista, você vai no psicólogo, é a questão do sono. E é o que mais pega esse pessoal da parte de tecnologia. Eu, por muitas vezes, trabalhava até 3h30, 4 horas da manhã também. Eu preferia estender o horário de trabalho do que acordar cedo para trabalhar, né? E não tinha uma organização. Até uma vez conversando com o Steven, foi a indicação dele. Cara, o que me ajudou muito é a agenda. E o que me ajuda hoje muito, que eu tenho buscado melhorar, é a agenda física mesmo. Não funciona com a agenda ali no... Um calendar. O calendar não funciona. Reuniões, sim. Mas eu muito na agenda física para poder organizar. Porque, de fato, o sono é primordial. Né? Eles falam que tem que iniciar pelo sono. Para a cabeça faz bem, para o corpo faz bem. Então, tudo está conectado, né? Cara, exatamente, cara. É demais, viu? E dormir é gostoso também. É bom. Né? É uma coisa que você tem que tirar um tempinho para você, para o teu corpo realmente descansar. Eu tenho amigos que ainda estão nessa vibe de trabalhar bastante, né? Mas a gente vê que o cara está sempre cansado, mas é por causa disso. Né? Então, espero aí que você seja jovem, seja mais velho, seja mais sênior na área. Cuide aí da sua saúde, viu, meu amigo? Porque a saúde, cara, ela consome todo o seu dinheiro também depois. Isso. E não tem o que você fazer, porque na hora que você chegou, tá internado, cara, ninguém pensa em quanto você vai gastar, não, cara. Você tem que... Só para resolver o problema. Tem que se socorrer. Exatamente. Que legal, fantástico, Burns, fantástico. Como é que foi para você chegar a ser um doutorando em informática? De onde surgiu a ideia de ser na área de programação? Como é que você era pequenininho, você já pensava em informática? Como é que é? Isso aí é uma coisa legal. Então, moçada, eu comecei, na verdade, lá na época de 96, onde a gente não tinha ainda dinheiro para comprar um computador, né? Minha família é uma família simples, né? Então a gente não tinha dinheiro, mas aí chegou a época de eu estar terminando o terceiro ano. E aí me vê naquela de que profissão que eu vou ter, para que fazer o vestibular, para o que eu vou prestar. Então, eu era muito vagabundo nesse tempo, desculpe, perdão da palavra, mas não façam isso, crianças em casa, mas eu colava nas provas, principalmente de geografia e de história, que eu não gostava de jeito nenhum, tá? E hoje eu gosto muito de história, geografia eu continuo não gostando, mas tudo bem. Mas o que acontecia? Eu não levava muito estudo, eu gostava muito de matemática e física, tá? Essas duas eu caprichava sempre. E aí, um amigo meu chegava e falava, eu vou fazer direito. Eu falava, vou fazer direito também. Um amigo meu chegava e falava, vou fazer medicina, eu vou fazer medicina também. Outro amigo eu falava, vou fazer não sei o quê. E os amigos que eu mais gostava iam fazer direito. E o primeiro vestibular eu fiz para direito e, logicamente, levei uma bombástica reprovação. Né? Fiquei bem lá atrás, naquela época também. A UEM, ela tinha poucas vagas e davam 40, 50 pessoas, candidatos por vaga. Né? Então, aí meu pai, minha escola, uma vez, pegou e falou o seguinte, vamos levar todo mundo para uma outra faculdade, que lá tem computador e tal, e vamos fazer teste vocacional. E aí a gente foi fazer teste vocacional, né? E no meu teste, o primeiro lugar que deu foi matemática. Olha aí. Né? E matemática eu não quis fazer porque eu pensei, quais matemáticos eu conheço? Conheci o Oswald de Souza, que passava sempre no Fantástico, né? Segundo o matemático, o Oswald de Souza. Eu lembrava daquilo ali. É verdade. Eu falava assim, o único matemático que eu conheço é esse, ele é professor. E eu, naquela época, com 16 anos, falava assim, eu não vou querer ser professor, né? Eu não levo jeito para isso. E a segunda que deu era física, né?
que, de novo, eu falei assim, o que faz um físico, né? Aí eu fui pesquisar na UEM, entravam poucos e saíam menos ainda. Saía 2 e normalmente era tudo japonês, né? Então, quer dizer, é só pra gente muito inteligente mesmo a parte de física, assim, é extremamente inteligente, então eu acabei não querendo. E depois a terceira foi engenharia elétrica, mas aqui na região ainda não tem ainda, né, a parte de engenharia elétrica, então eu teria que mudar. E aí eu fiquei de novo a ver navios sem ter o que fazer. E meu pai falou assim, eu vou te colocar num curso de informática, então você vai aprender informática. Depois a gente compra o computador, né? E foi legal, porque daí eu fui fazer o curso e acabei gostando daquele negócio de informática. Só que eu fiz o curso de Windows, né? Era o curso de Windows. Então, Windows, fazer Paintbrush. Digitação no Word, tinha, né? Excel, CorelDRAW. CorelDRAW. Já tinha? Né? Já tinha, era o CorelDRAW 2. Meu Deus. CorelDRAW 2, cara. Olha onde que eu aprendi. Foi abrindo CorelDRAW 2. Eram 25 disquetes, se não me engano, para instalar aquela desgraça do computador. E se dava erro em um, aí você perdia tudo. Né? Era uma porcaria, porque dava erro e era ruim pra caramba, né? O Windows também tinha que instalar por disquete. E aí meu pai, a gente foi num leilão que teve lá da Receita Federal e acabou comprando um pedaço de um computador, que era o quê? Gabinete, uma fonte, um drive de disquete, um monitor. Aí faltava só pouca coisa, só a placa-mãe, processador, memória. Era só caixa, só gabinete. Só faltava o resto. Mas aí foi legal que ele acabou comprando para mim um Pentium 100, cara. E naquela época todo mundo tinha 486. Então era o cara do computador, velho, porque o meu computador era melhor que o dos outros. Os meus amigos todos eram 486, que já era um computador um pouco mais antigo, e o meu era um Pentium 100 que tinha um gloriosos 8 MB de RAM. Olha aí, ó. Meu né? Deus, hein? Então, nossa, rodava o Windows 95, Voava. galera. Era massa, né? Voava, era mó massa pra caramba, né? Então, o que aconteceu? Aí ele falou pra mim, por que você não faz informática? Eu falei, pai, eu vou fazer, mas eu vou fazer aqui na Universidade Estadual aqui de Maringá, aqui, que aí eu vou... Quero fazer aqui. Aí ele falou, beleza, então vamos fazer o vestibular. Aí eu juntei com o pessoal do meu cursinho que estudava para medicina, para mim estudar. E eu fiz o vestibular, foi o primeiro vestibular para informática que teve, então foi por 40 vagas. E aí eu tinha certeza que eu passei, inclusive, porque eu fiz as contas lá, segundo o último vestibular de processamento de dados, inclusive no dia que saiu o resultado, eu nem fui lá na UEM ver, eu já acordei aprovado, né? Aí eu fui jogar bola de manhã com a molecada, com meus amigos, voltei tudo suado, 10 horas da manhã, e tava lá, na rádio, minha mãe passando roupa e a rádio lá. Vamos agora aos aprovados de informática. Na rádio. Sério? Era na rádio, a gente ouvia na rádio, cara. Não tinha internet ainda nessa época aí, era pouca gente que tinha. Né? Então daí a rádio daí foi, André. Aí eu falei, lá mãe, lá, escuta só. Carlos, Eduardo. Acabou. Aí eu olhei e falei, caramba, esqueceram meu nome. Acabou a letra A. Acabou a letra A, esqueceram meu nome. Não é possível, esqueceram meu nome. Né? Aí chegou aquela época, a colocação chegava numa cartinha, né? 53º. Fiquei bem próximo mesmo, por pontos assim, porque todo mundo ficou bem juntinho, né? Meu pai ficou decepcionado e falou, não, agora você vai fazer uma faculdade particular. Só que naquela época assim, eu achava que era muito dinheiro. Então eu não queria fazer. Só que ele falou, não, eu pago para você, logo você arruma um emprego, tal. E eu falei, beleza, então vamos embora fazer na particular, então. E aí eu passei em 6º lugar lá na época, no Sesumar, né? E acabei fazendo lá, foi, na verdade, muito bacana, porque eles tinham os recursos tecnológicos, os computadores, laboratório de informática. Naquela época, inclusive, os computadores eram Pentium 100, Pentium 66 também. Eles tinham acabado de adquirir esse laboratório e acabei fazendo lá. E por causa de lá, né, eu conheci alguns professores. E só que quando chegou 1999... a gente comprou um negócio que chama modem, não sei se vocês ouviram falar, gente? O pessoal hoje não sabe, hein, né? Modem, antigamente, gente, vinha dentro do computador, a gente tinha que discar para a internet, tá? Fazia assim, de madrugada, por quê? Depois da meia-noite, né? Depois da meia-noite, porque comia pulso, custava caro para poder conectar, né? Então a gente foi para o Paraguai,
foi para Miami. Miami, passa ali Guaíra, depois passa... Faz Não divisa tinha nem aqui, né? ponte ainda naquela época. Naquela época ainda era balsa, tá? O dólar era 1 por 1 naquela época. Eu lembro até hoje que a gente pagou R$100, era $100 um modem, que era Facinho de caro pra calcular. caramba, na verdade, né, se você for ver. E aí eu tive meu primeiro contato com a internet, que a internet ainda a gente pagava para usar 10 horas por mês. Vocês já imaginam usar a internet 10 horas por mês? Você ter 10 horas só para usar? Meu Deus do céu, e a gente fazia isso. A gente usava 2, 3 horas. Era 2 horas minha e uma da minha irmã, né? A gente... revezava, né? E um a gente tinha que usar menos, porque senão não dava mais 10 horas. Depois de 6 meses, aí saiu a internet limitada que a gente Curiosidade, você usava pra quê nessa época? Na época, cara, eu usava por Mirk. O Mirk era era um WhatsApp, era um programa em modo texto que a gente utilizava para poder conversar, fazer bate-papo Então com os o outros tempo do que Brasil você tinha todo. era isso. Era isso aí. Eu gastava muito tempo nisso aí para conhecer outras pessoas. Na verdade, eu queria conhecer uma namorada, né? Eu falar a verdade Esse pra migué, você. né? Eu fiz vários encontros pelo Mirk, foi legal pra caramba. Que legal. Nenhum deu certo. Nenhum deu certo. E não foi só por minha causa, não. Tá? Só pra vocês saberem, tá bom? Mas saiu, os encontros deram certo. Fiz 2 amizades muito bacanas por causa disso, né? Com 2 meninas bacaníssimas. Gente boa pra caramba, que eu ainda tenho contato até hoje, assim, somos amigos ainda, né? Mas o que mais foi legal no Mirk é que daí eu queria saber como que fazia um Mirk. Eu não queria usar o Mirk. Você sempre teve uma visão de... Eu queria, falava, a gente aprende Delphi na faculdade, era Delphi 2, tá, que eu aprendia, tá? É velho pra caramba também. Muito. E aí, como as janelinhas eram todas parecidas, então eu falava assim, mas deve dar pra fazer um negócio desse. Só que não tinha curso de programação para isso. Eu fui procurar, meu pai foi comigo procurar, ele procurou livro, a gente procurou coisa, e naquela época não tinha coisas para internet para poder fazer. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a programar no script de Mirk, que é uma linguagem parecida com C, parecida com Java, né? Então, eu começava a programar funcionalidades para o Mirk que já existia. Né? A gente fazia os scripts de Mirk na época, que tinha uns caras que faziam isso daí. Né? E eu virei UIs daquilo ali, em fazer aquilo ali. Aí daí eu descobri, mexendo no Word, que o Word fazia página HTML. E aí eu comecei a fazer página HTML no Word, cara. Ô, louco. A desgraça, viu? Não, deve ser terrível. Ficava horrível. Mas foi lá onde eu comecei a aprender. Aí o que aconteceu? A gente se encontrava num canal, que naquela época tinha um seriado que chamava Arquivo X, não sei se vocês lembram. Nossa. Tinha um canal no Mirk que era do X-Files, que era o Arquivo X, né? Da antiga Brasnet aí. E lá, cara, tinha um cara que passou um tempo no Japão e ele falou, para você programar HTML, você tem que utilizar código. Você não pode usar esses programas aí, você tem que utilizar código. E ele começou a me ensinar daí a programar e utilizar alguns programas que eram o Dreamweaver, Fireworks 2, Dreamweaver 2, Flash 2, através do Mirk. Né? Inclusive, um abraço aí, massa, viu? Tá no Japão hoje, ele que me ensinou, né? E ele abriu para mim o caminho da internet. Legal. E aí eu comecei a aprender como é que programava, até que chegou uma parte que eu falei assim, inclusive a gente começou a programar de verdade site, quando foi no ano de 99 para 2000, que eu não sei se vocês lembram, um vírus que chamava Chernobyl. Era um vírus que queimava a BIOS da placa-mãe. No dia, acho que 24 de abril de 2000, ele queimava as BIOS da placa-mãe. E aí, todo mundo pegou, eu peguei, um amigo meu pegou também, só que os antivírus... Como chegava? Se eu não me engano, era algum arquivo infectado que você pegava na internet. Era então, o mesmo esqueminha. É o mesmo esqueminha, do mesmo jeito. Clica aqui, baixa e tal. A gente não sabe até hoje. Marca um encontro aqui. Marca um encontro aqui e tal. Mas deve ser naqueles programinhas de baixar música, certeza. Que antigamente a gente tinha que baixar música, a gente pra ouvir. Não era igual Spotify, que tem tudo, graças a Deus. Né? Eu sou da época do Ares. Ares, Emule. Qual a tua idade? Emule, cara. Eu tenho 32, eu sou dessa época. Que é legal que ele vai falando, não sei se você tá sendo simpático com ele, mas tudo você conhece. Algumas coisas eu não conheço, não. Ô, louco. Você vai falando. Eu sempre gostei da parte de tecnologia. Tá. Então, tipo, o Mirk eu já ouvi falar. Mas era Emule, era Limeware, vários programas que você baixava. Então deve ter sido num desse daí, né? E aí o que acontecia? O McAfee, o Norton, eles não conseguiam tirar o vírus porque ele ficava nos arquivos do Windows que estavam funcionando. Então, como estava funcionando, ele não conseguia limpar. E aí a gente teve que pesquisar e achou um via DOS. Você dava o boot com um disquete e executava ele via DOS, ele tirava o vírus. E aí a gente descobriu e falou, tem um monte de gente precisando, vamos fazer uma página
e vamos guardar isso dentro. Inclusive aí é o Neto, né? E o outro é o Rodrigo, que hoje é CTO da TecnoSpeed, cara. O cara, a gente boa pra caramba. Foi nós 3 que fizemos o site. A gente falou, vamos chamar de Kill Vírus, né? E vamos colocar o antivírus para poder baixar. E colocar um contador embaixo, né? Um antivírus mesmo. Não, a gente colocou porque daí não tinha ninguém. E aí falou, o pessoal vai buscar aí no Yahoo, nos outros lugares, vai ter, né? E aí colocamos um contadorzinho, que antigamente tinha contador, né? E aí um dia tava lá 500 visitas. Eu falei, ô louco, alguém andou dando F5, 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 F5 para ficar atualizando, né? Aí eu liguei pros dois, falei, vocês apertaram F5 lá? Não. Olha. Falei, então teve 500 visitas no site. Teve 500 visitas. A gente foi olhar, estava na primeira página do Yahoo. Nossa! Encontro nessa página o antivírus pro vírus Chernobyl. E tava lá, cara, na primeira página. Cara, a gente ficou contente demais e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos transformar numa página de antivírus mesmo, de notícia de vírus. E a gente manteve aquela página por uns 3 ou 4 anos, mais ou menos. E aí chegou uma hora que a página só em HTML não dava, porque a gente copiava a página e criava outra, copiava a página e criava outra, só que tinha que ficar atualizando todos os itens do menu, de todas as páginas. E aí um amigo meu chegou e falou assim, cara, eu tenho aqui uma dorga nova, que você mexe com banco de dados, cara. Eu falei, banco de dados para web? Para internet, banco de dados? Ele falou, cara, tem um banco de dados que chama Postgre. Meu Deus. Que é uma coisa de louco, e tem uma linguagem que chama PHP. Nossa. Tá na versão 2, vai mudar para a versão 3 agora no final do ano, vai ser o do Brogodó, eu te ensino. Aí o cara me ensinou, cara, PHP, só para mim fazer a parte do front, para mim pegar as informações do banco e jogar lá. Mas eu já cadastrava no banco em vez de cadastrar. Né? E outra coisa, para fazer busca, aí eu conseguia fazer uma busca também dentro do site, com banco de dados, né? E aí depois com outro amigo meu, Munif, que pode estar aí também, é todos meus amigos, tudo gente boa. Mandar tá? um link pra todo mundo. O Sidão, que me ensinou PHP, e o Munif, que me ensinou a fazer daí a parte do back-end daí, que daí eu comecei a fazer os sistemas mesmo para poder ter lá dentro do sistema, cuidar da segurança, fazer tudo bonitinho lá, para que o site ele tivesse também a parte do administrador, né? E aí isso facilitou um monte da vida. E aí o que aconteceu nesse meio tempo? A faculdade ela decidiu abrir disciplinas da área de internet, porque precisava, né? E não tinha professor, né? Então, o que aconteceu? Eu fui ajudar os meus antigos professores a montar essas aulas, né? E até que chegou uma hora que eles falaram, agora está na hora de você dar aula, né? Eu falei, eu já estou aqui como assessor, vamos ver como é que é esse negócio. E aí comecei com uma disciplina, 2 disciplinas, na hora que eu vi, eu já estava com 20 horas já de aula já. Então aí eu comecei a trocar o desenvolvimento pela docência, só que nunca eu troquei 100%, eu sempre fui desenvolvedor também, porque eu adoro a área de desenvolvimento, gente, eu gosto muito. E outra coisa, eu acho que a gente também tem que ficar atualizado quanto ao desenvolvimento para você poder mostrar para o pessoal, ensinar o pessoal também, né? Então isso tudo foi de boa. Aí eu fiz uma pós-graduação em comércio eletrônico, que naquela época estava começando também, né? E aí eu me aprofundei mais, aprendi outras linguagens de programação também, mas é que sempre me apeteceu, assim, que eu gostei demais. Foi o PHP que mora, ai meu Deus do céu, que mora aqui no fundo do meu heart, do meu coração. Que tem droga que você usa uma vez e não larga, né? Não largo mais. A gente tenta ajudar, mas ele não... Eu já aprendi, gente, já dei aula de React, já dei aula de Python, já aprendi ASP com C# também. Tá? Eu não lembro mais de nada disso aí, menos Python. Python eu lembro bastante, eu gosto, inclusive, dou curso de Python de vez em quando. JavaScript bastante também. Nossa, eu amo JavaScript, fica em segundo lugar no meu coração. Tá? JavaScript é muito bom. Mas daí o que eu mais aprendi mesmo, mas me afeiçoei, foi o PHP. E acabei virando professor por causa disso aí há 20 e tantos anos. É muito eu tô tempo, nessa né? de docência, isso. Cara, eu adoro ser professor porque... Assim, todo mundo que vai ser professor, gente, não vou falar que você não vai ficar rico, tá? Porque quem fica rico, normalmente, minha avó dizia, é quem guarda mais do que gasta, né? Errado então, não tá. Errado não tá. Então, tem muita gente que eu vejo aí ganhando 4, 5 contos, gente, e tá com casa, tá com carro, tá com tudo. Então, quer dizer, dá, tá? É só você ter daí outra dica aí que fica. Gente, aprenda... independência financeira, tá? Aprenda isso para você saber o que você vai gastar. E eu vou falar uma coisa agora aqui, que o Guanabara falou para mim, cara, foi
foi no meio do ano, cara, uma coisa bem interessante que ele falou e que eu nunca tinha me tocado, eu me senti um burro quando ele falou isso aí. Ele falou o seguinte, na área de TI a gente troca muito de emprego, às vezes tem gente que troca, assim, 2 anos, 3, ou então aumenta o valor do salário dentro da própria empresa, que é o que acontece aqui na VIPTEC, gente. Com certeza. Opa! A cada 3 meses, né? É importante salientar aí. Opa, então, por exemplo, hoje, Michel ganha 5 mil e amanhã vai mudar o salário dele para 8, por exemplo. Então, o Michel não vai gastar os 8 mil. Ele vai gastar os menos 5, porque já estava acostumado a gastar, né? Talvez pegue um quentão a mais, um milão a mais, mas guarda 2 mil. Então, você faz isso, tá? Mudou o salário, não gasta tudo ele, não envolve tudo ele. E eu me senti um burro por quê? Porque eu não fazia isso. Aí, abraçando. Aumentou 5 mil, Aumentou mais 5 mil, vai mais 5 mil. E vai, cara. Vai. E é fácil gastar. Gastar é fácil. O ruim é você tirar depois. Então, para você não ter que fazer isso igual eu tô fazendo hoje, que é perto, você fica triste, velho, porque antes você comia iFood, Ike-Fome, um monte de vezes por semana, agora você tem que diminuir, e tem que diminuir todos os gastos, tá? Então bom, já né? é bom, nossa, vixe, comer um X-Bacon, né, lá do Ike-Fome, ô louco, hein? Ó o pessoal do Ike-Fome, ó. Já manda o cupomzinho aqui. Manda o cupomzinho para nós, hein? Mas, gente, o que acontece? Tudo isso daí me ajudou a chegar onde eu estou hoje, né? E a parte de ser professor, ela é bacana, como eu disse aí, quem fica rico é quem guarda mais dinheiro, né? Então, ser professor não é uma profissão daquelas que você vai ganhar muito, 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 mas se você for concursado, você ganha também. A indústria privada, ela está pagando um salário bem legal também, tá? Onde eu tô, graças a Deus, o salário é ótimo, né? Não tenho do que reclamar, é muito bom. E então acho que você devia vir ser professor, quem gosta aí, pessoalmente, né? Porque o que acontece? A gente tem um outro ganho que não é o dinheiro, que é na hora que a gente vê os nossos alunos se dando bem. Cara, eu sinto muito orgulho, né? Na hora que eu cheguei aqui, tem um grupo aqui de 8 alunos aqui na VIPTEC, aqui, que foi contratado há pouco tempo, né? E tem mais alguns alunos que já estão aqui há mais tempo. Então, isso é muito legal, isso é muito bom, isso é a nossa cerejinha do bolo. Eu costumo dizer que isso aí não tem preço, né? Esse é um valor, é uma riqueza que vai gerar para mim. E todo ano eu estou gerando essa riqueza, que é colocar gente no mercado de trabalho e fazer com que esses caras se sintam felizes, né? E passando essas informações para eles também, porque a gente dá aula, gente, a gente não dá aula só de tecnologia, não, tá? Às vezes a gente também dá uns puxões de orelha, a gente dá umas dicas de vida para o pessoal, que é para quê? Para que eles se deem bem no mercado de trabalho, né? E cheguem a ganhar o que eu ganho hoje em 5, 6, 8 anos aí. Né? Então, e eles conseguem fazer isso. Às vezes, alguns com pouco tempo a menos. Eu tenho um aluno sem vergonha, o Eric, né, que está na BTG agora, que quando ele estava no 5º período de sistemas para a internet, na outra faculdade que eu dava aula, ele mandou para mim, né, quanto que ele estava ganhando sem vergonha. E falou assim, eu estou ganhando mais que você. Ele estava ganhando mais que eu mesmo, sem vergonha, uns 2, 3 mil a mais que eu já. Olha aí, ó. Né? Então, para ver, não que eu ganhava mal, mas no 5º período ele saiu ganhando o salário daquele. Mas por quê? Porque ele se tornou um profissional único no mercado. Ele foi escolher, naquela época, a carreira de DevOps. Que era o que estava precisando muito e não tinha. E ele tinha toda a prática de DevOps, assim. Ele aprendeu com um cara muito bom, né? Que é o Makoto. Ele aprendeu um cara ensinou tudo para ele e ele absorveu, ele realmente pegou aquilo para aprender. Né? E hoje ele está na BTG lá, muito bem, adora trabalhar na BTG, né? E trabalhando com DevOps. Que legal. Ainda. Daí você falou para ele, como dizia minha avó, ganha mais quem guarda mais. Ganha mais quem guarda mais, tá? E ele seguiu. Ele seguiu isso, cara. Ele seguiu isso, graças a Deus. O bicho tá que tá. E um abraço aí, Eric. E aí, aproveitando você falando sobre essa questão dos seus pupilos desenvolverem, serem bem-sucedidos, existe uma máxima hoje na internet, que é você aprender programação em 6 meses e em 8 ganhar 25 mil reais. Como é que é a sua visão hoje, sendo realista, colocando o pé no chão, para um estudante de TDS ou de informática, ou ciência da computação, quanto tempo ele tem que mirar para ele ter um resultado legal? Eu sei que depende do desempenho, mas de fato, dá para em 6 meses, 8 meses você ser um profissional bom? Então, isso me lembra de uma piada, cara. Por favor, porque às piada, vezes, né? às vezes é piada, porque Piada. tem pessoas que chegam em 6 meses já acha que é sênior, que já... Isso. Porque eu também sei fazer isso, eu faço isso, então o pessoal confunde muito. Então vai lá,
Tem o cara chegou pro pai e falou, pai, não vou fazer faculdade, não, Steve Jobs e nem o Bill Gates fizeram faculdade, né? Só que eles entraram em Harvard, né? Entraram, eu não lembro qual que é a do Steve Jobs, mas foram faculdades que você tinha que ser um gênio para entrar. Sim. Então você entra lá primeiro e depois desiste. Daí você pode. Aí você pode. Exatamente. Porque ninguém lembra dessa parte, né? Que eles entraram numa boa faculdade. Né? Entra na UEM primeiro aqui no UTFPR, depois você desiste, então, tá? Mas você passa em primeiro. Tá? Você passa em primeiro. Aí você passar em primeiro, segundo ou terceiro, aí você desiste, né? Então, o que acontece, gente? Tem gente que é gênio. Tá? Tem um cara que é muito bom. E tem gente que vai, em 6 meses, absorver uma quantidade de informações boa, só que ele não vai ter a prática de mercado, né? Porque o que a gente faz na faculdade, inclusive hoje, é trabalhar lá aqui no grupo integrado, a gente trabalha para o projeto, né, que inclusive é para mostrar como que funcionam as empresas e eles terem as vivências. Então, eles têm que fazer versionamento no Git, eles têm que fazer daily, eles têm que fazer Kanban, eles têm que fazer Scrum, igual nas empresas normais, né? Então, não é só ensinar a parte prática, a parte de programar. Então, eles começam aprendendo algumas coisas. E a gente leva palestras para eles de empresários, de pessoas que estão no ramo, para mostrar como que é e o que falta para eles aprenderem para entrar. Isso leva 2 anos e meio, né? Para ele sair, muitas vezes, um trainee, um desenvolvedor júnior. Então, assim, 6 meses, se o cara for muito bom comer aquilo e já arrumar um emprego no meio de tudo aquilo e absorver tudo que tem no emprego, acho que ele consegue sair um júnior. Né? Só que ele não vai sair ganhando 10 conto, 15 conto depois de 6, 8 meses. Né? A menos o Eric, sem vergonha. O Eric conseguiu. Deu certo. O Eric deu certo, tá? Só que ele também não foi 6 meses. Ele foi 2 anos, porque tudo ele foi... Tem um processo. Tudo tem um processo. Não foi assim de uma hora para outra. Ele teve que aprender a programar, para depois entrar na empresa onde ele aprendeu a ser DevOps, para depois sair disso, né? Então, quer dizer... A parte da empresa, ela existiu por pelo menos 1 ano na vida dele, e a parte da faculdade existiu pelo menos 2. Sim. Então, não foi de uma hora para outra, ele entrou na faculdade depois de 6 meses. Lógico, tem gente que entra na faculdade depois de 6 meses e está na área. Tem, cara, mas ele entra como estagiário normalmente, né, como trainee, a menos que ele tenha conhecimento a mais já né, antes da faculdade. Eu acho que não é para desanimar, né? Porque tem muita gente que compra muita coisa, curso na Udemy, acha que vai ficar rico, se frustra, desiste, sendo que poderia ter um potencial na área de informática. Sim, né? e tem gente que às vezes vai nessa conversa e entra na faculdade, acho que 6 meses já vai estar ganhando 10 mil, não sai e se frustra. E sai e fala, a faculdade é uma porcaria, a faculdade não serve para nada. Não é assim, né? A gente precisa de um tempo de maturação para a gente entender. E outra coisa, muitas vezes as pessoas chegam na faculdade, aquele cara com 17, 18 anos, que ainda está começando a vida. Então, ele não vai aprender só a parte prática, ele vai aprender também outra parte. Então, por exemplo, lá na faculdade a gente tem algumas disciplinas, né, de comunicação, por exemplo, que é para ele poder se comunicar bem. Os projetos que a gente faz, por exemplo, para que eles apresentem desde o primeiro período, para quê? Para que ele já tenha condições de se comunicar numa entrevista bem. Né? Então tem que ter isso também, porque para entrar numa empresa você vai passar por uma entrevista, você não vai ser assim, você vai fazer um teste, então a gente faz com eles os projetos, eles têm que apresentar os projetos, seria como se fosse um teste para uma entrevista, né? Tudo isso desde o primeiro período, e demora 6 meses para ele fazer um mínimo, que é o quê? Aprender a fazer um site com lógica de programação. Então ali ele já pode sair, quem sabe, um programador trainee, né? Um programador trainee muito legal, que é bacana já. Aí no segundo ele já começa a programar e ver banco de dados. Aí ele já começa então tem esse tempo. Agora tem gente que consegue aprender isso mais rápido, né? Mas normalmente sozinho é muito complicado. Né? E infelizmente, gente, não é o tempo de maturação que a gente vai ter no mercado que vai fazer você virar pleno, sênior, tá? Que mais estudo você vai ter que ter na área de TI, como a gente fala, sempre você tem que estudar mais, você não vai parar de estudar nunca. Por exemplo, PHP, quando eu falei, né, PHP 2, estava mudando para o 3, hoje já está no 8.4. Quer dizer, teve um monte de coisa que não funciona mais naquele PHP, que foi modificado, modo de conexão, funções. Então, eu tenho que estar por dentro disso, porque alterou tudo. O PHP não é mais aquele PHP 2, o 3 que eu usava lá atrás. Então, a gente tem sempre que se atualizar. Então, a
pessoa que vai vir para a área, saiba que você vai ter que estudar bastante. Sim, tá? é uma área boa, como o Lincoln disse, o perigo é essa frustração. Isso, Vai entender que é um processo, vai passar, processo. né? Júnior, pleno, sênior, até se Exatamente. tornar Burns, né? Veja Daí, bem, Ó, até Burns os alunos... Burns é o último estágio. É legal, mas vai se tornar antes. Com metade do tempo que eu levei para mim ter tudo isso que eu tenho, que eu venho fazendo até hoje, vocês vão levar metade. Por exemplo, aqui vocês têm aluno nosso que terminaram o segundo período do curso, que entraram aqui. Né, entraram como estagiários aqui já. Né? Em 6 meses, se eles levarem a sério, às vezes vão chegar a desenvolvedor júnior, quer dizer, está no meio do curso desenvolvedor júnior. Mas por quê? Porque eles correram atrás também, eles participaram de um programa que a gente tem, que é a aceleração de carreiras, que busca acelerar a carreira do pessoal, que funciona no período da tarde do curso. Então, eles foram lá, eles aprenderam, por exemplo, Node, que eles não tinham visto ainda, coisa que eles não tinham visto ainda. Só que o que aconteceu? Foi suado, né? O bicho suou para poder aprender. Só que quem fez bem, né, chegou na frente. Então, quer dizer, esse pessoal, provavelmente com 5 anos... provavelmente eles vão estar ganhando muito bem. Sim. Né? Principalmente trabalhando na VIPTech. Não, mas o seu currículo no link abaixo. Isso, mas é verdade, gente, tá? Provavelmente eles vão estar aqui ganhando bem e já não vão ser mais júnior, provavelmente vão ser no mínimo pleno. Sim. Né? Então isso é muito bacana. Por quê? Porque correu atrás antes, você chega mais cedo, gente. Não adianta. Não vai ser 6 meses, às vezes, que você vai conseguir tudo. Pode ser que você consiga. Pode ser que você consiga. Pode ser que você consiga uma faculdade, pode ser que você consiga com um curso aí, pode ser, menos aqueles livros de 21 dias. Um mês, aprenda um mês e fique rico, você não vai, tá? Porque, gente, você tem que aprender a programar, você tem que aprender lógica, você tem que aprender banco de dados, aí envolve outras coisas como comunicação, aí tem também a parte de metodologias ágeis, que é muito bom você aprender. Tá? Então tem uma série de coisas. A DevOps, mesmo que você não aprende tudo, saber um pouquinho o que é, como funciona, parte de testes. Então, cara, para você aprender tudo isso aí, se você tiver 24 horas livre para você comer o livro, comer o curso e ficar ali fazendo, beleza, tranquilo, às vezes você consegue 6 meses. Agora, se você for um ser humano igual aos outros que trabalham e vai estudar de noite, 1 hora por dia. Provavelmente você não vai conseguir. Tá? Mas não fique bravo não, porque o resultado sempre chega, cara. Sim, com certeza. Planta a sementinha, rega a sementinha, estuda, que uma hora você chega lá. Tá? Em 6 meses eu não digo, mas 1 ano, cara, dá para você fazer muita coisa. Com certeza. Que legal. Dá para chegar igual os meninos aqui, né? Que os meninos aqui foram 8 meses. Então dá para chegar sim. Tá? A única coisa é que você tem que ter um apoio, né? A faculdade, ela é necessária para que eu me torne um programador? Tá? Para alguns não. E para alguns sim, é o mesmo caso do Steve Jobs, né? É a mesma coisa. Para alguns sim, para alguns não. Para quem não consegue, para quem, por exemplo, quer começar mesmo, nunca viu nada de programação, cara, uma faculdade ter alguém que vai ajudar você, cara, é uma mão na roda isso. Ter um mentor que você vai poder tirar dúvida, que vai poder te ajudar na hora que você tiver as dúvidas mais tristes ali da área, vai te ajudar. Tá? E tem aqueles caras que são autodidata, que aprendem sozinho. Né? Mas eu creio que uma faculdade hoje, gente, as boas faculdades, elas não ensinam somente a programar. Tá? Elas ensinam soft skills, tá? Que são importantes para o mercado. Elas vão te ensinar com os profissionais que já são do mercado, que estão nessa faculdade, eles podem te ajudar com dicas, né, que vão te ajudar na área. Então é um pouco diferente. O que acontece? Você vai acabar pulando uma parte que uns tropeços que você daria, né, você não vai dar por causa dessas dicas. Então isso é bastante importante, tá? Então, assim, não é preciso fazer faculdade. Se você for autodidata, for aquele gênio, não precisa. Tá? Agora, se você não for, cara, ela pode te ajudar. E mesmo que você for um gênio, ela vai te ajudar com essas outras coisas, com as soft skills que às vezes você não tem. Né? As hard skills são meio fáceis, mais fáceis da gente adquirir que as soft skills. Né? Trabalhar em grupo, né? Conversar com as outras pessoas. Então, isso é uma coisa muito importante. Né? São coisas importantes. Que legal. Eu queria abrir um parênteses aqui, eu não sei se ele sabe,
Acho que nem você. Não, não Eu não estaria na área de informática ainda se não fosse por você. Ei, Ô, louco, aí sim, É. hein? Essa eu não sabia, Eu não. tentei algumas vezes faculdade, você foi professor de HTML, JavaScript. Isso. E eu fiz um bootcamp junto com o Oziel. Não sei se você lembra. o Oziel, sim. O Oziel tá isso. vivo. O Oziel E tá aí- aqui, o Oziel fez tá um aqui, bootcamp nosso, ó. Exatamente. E aí você é meio que um patriarca, assim. Você é uma Ei, referência. olha. Pô, que legal, muita cara. gente, cara. Pra quem você não imagina. Então, que você continue nesse caminho Tô da vendo que luz. ele tá é. com o olhinho brilhando pra você Tô desde o vendo. começo. Não Exatamente. para de- Um alô pro Oziel também, gente. Oziel é Gente, fera, esse Oziel é bootcamp, só para vocês terem uma ideia, é um treinamento que a gente faz em 3 meses, a gente tenta ensinar o que a gente ensinou na aceleração de carreiras nossa em 6. Então é um sacrifício para quem tá estudando. Por quê? Porque é aula todo dia, à noite, e eles têm que trabalhar. E no final de semana eles têm que estudar. Né? E o Oziel, que participou desse bootcamp, hoje ele faz parte da VIPTEC também. Tá vendo? Exatamente. Então, olha só como que é legal. O Lincoln também está aqui, né? Então, assim, para você, 6 meses dá para mim conseguir chegar lá. Eles chegaram, né, fazendo, só que teve o seu sacrifício. Sim. Né? Saíram como estagiários ainda, com o cargo de trainee, sim, mas só que o Oziel já está aqui faz quanto tempo já? 2 Oziel. anos, quase. Não, acho que vai fazer um ano e Um ano e pouquinho. pouquinho, 1 ano e meio, né? É. Então, já está aqui há algum tempo. Então, né, vale a pena você correr atrás, né? E o legal do Zé, ele não tinha formação ainda. Não Ele entrou no bootcamp por gostar do assunto e ele foi se aprofundando, viu a oportunidade, acho que é importante aproveitar oportunidades. Sim. Né? E viu a oportunidade do bootcamp, fez bootcamp, daí viu a oportunidade na VIPTEC, veio para cá e está aprendendo, evoluindo, e se eu não me engano agora ele vai começar a faculdade. Exatamente. Então, Então, é aquilo que você comentou. Né? Uhum. Então, ele é um cara que, se dedicando, entendendo o processo e sabendo que ele tem que fazer a parte dele também, quando ele se formar, ele já está empregado, já está no mercado, aprendendo na prática, então vai facilitar muito para ele alcançar o objetivo. Né? vou até dar uma dica aqui, mais uma dica aqui. Você que quer vir para a área de TI, né, e tem dúvida ainda, a gente tem esses bootcamps que o pessoal participa, são 3 meses, você aprende bastante coisa, né? E às vezes pode render até um emprego na área ou um conhecimento a mais. Sim. O segundo passo, ou se você não quiser participar de um bootcamp, entre em um curso superior, né, na área. Tem esses cursos nossos, por exemplo, que são de tecnologia, que são cursos superiores também, né, que são de 2 anos, 2 anos e meio, 2 anos e meio, 3 anos, que passam rápido pra caramba. E normalmente, como os nossos alunos que estão aqui, você provavelmente vai conseguir um emprego ainda dentro do curso. Né? Se você for aquele cara que vai se destacar, que vai ser o Oziel, que vai ser o Lincoln, aí provavelmente você vai conseguir um emprego também. Igual eu consegui. Né? Eu consegui o emprego meu, eu estava no último ano da faculdade, no penúltimo ano da faculdade, consegui um emprego dentro da própria faculdade. Né? Eu era auxiliar de laboratório de informática. Né? Passava cabo, instalava o Windows, fazia toda essa parte. Para depois virar o técnico de laboratório de informática e depois acabei virando professor na mesma instituição onde eu me formei. Né? Então você consegue, né, fazer isso. Então siga esses degraizinhos assim, né? Primeiro um bootcamp, se você conseguir, não importa se ele é online ou se ele é presencial, né? Aqui a gente faz bastante presencial. Vá para uma faculdade, ou se você não conseguiu o bootcamp, vai cursar a faculdade ou faça um curso online para você ver como que é. Gostou? Vai para a faculdade, cara. Aí você gasta seu tempo na faculdade e gasta o tempo para que em 1 ano você absorva o máximo possível de informações para poder já entrar na área já como um estagiário. Tá? Então faça isso, que um monte de gente tem dado certo. E é certeza, cara, que você vai terminar até o 3º ano, você vai terminar bem já num emprego legal. A faculdade é interessante porque você tem network, né? Não é o conhecimento. O conhecimento você tem no Google. Mas você tem um professor para te ajudar, tem um problema, tem coisas que você não sabe resolver. E você conhece o professor vê que você é bom, ele contrata você. Então, tem todo um fluxo que é importante estar na faculdade, né? Esse negócio de network que você falou, isso é a cereja do bolo, gente. Isso é uma coisa que vocês não pagam por ela na faculdade, é uma coisa que vocês adquirem. Tá? Vocês têm que ser amigo dos professores, cara. Perguntar mesmo. Pagar churrasco, né? Pagar churrasco, é bom, viu? Fala mesmo. É bom pagar X-Bacon, né? É bom, e é bom você manter, por quê? Porque o professor, normalmente de uma faculdade mais séria, o que acontece? Ele já vai ser um cara do mercado de trabalho. Então, esse cara, para te jogar para o mercado de trabalho, se ele precisar de alguém na empresa dele, ele vai lembrar, opa, o Lincoln fez o bootcamp. O Lincoln está no 1º ano aqui, um cara bom. Pô, ele está sem emprego, vou lá conversar com ele. Ô, Lincoln, você não quer vir para cá, que é o que acontece.
né? O que aconteceu com esses meninos que vieram para cá? O André precisou de alguém e foi lá perguntar para mim, você tem aluno bom para me indicar? Eu falei, cara, eu tenho 6 ou 8 alunos bons para indicar. E o que aconteceu foi que eles vieram para cá, né? De uma vez só, olha só que maravilha. Então tem essa oportunidade, esse networking que vocês fazem, né? É muito bom. Outra coisa, cara de TI tem que participar de evento. Tem evento, cara, está perto, participa. Tá? Participe. A gente tem evento aqui que a gente faz em conjunto, tem o Developers Life Weekend que a gente fez aqui um mês atrás, né? A gente traz pessoas de TDC, de Campus Party, de diversos eventos grandes para cá, mas participe, porque é bom por causa do network, gente. O network que você vai fazer lá dentro, conversando com outros participantes, conversando com esses palestrantes, cara, isso aí pode te render um emprego, pode te render um amigo, pode render um cara para tirar dúvida quando você tiver dúvida no teu emprego que você está hoje. Então, essas coisas, assim, o Lincoln pediu aqui para mim fazer uma coisa, eu nunca fiz. Pô, mas eu fui na palestra lá, o cara deu uma palestra sobre isso, eu conversei com ele, vou tirar dúvida com ele. Tenho ele aqui no meu LinkedIn, ó, vou passar uma mensaginha aqui, ó, e outra coisa, tem LinkedIn, viu, gente? LinkedIn é importante, tá? Então, essas coisas são dicas bastante importantes, porque são as cerejas do bolo, é onde você vai tirar uma coisa que você não está pagando por ela, que vale, às vezes, tanto quanto a faculdade que você está fazendo, tanto quanto o ingresso do evento que você pagou, que não é barato, tá? Não são baratos normalmente. Então, aproveitem isso, gente. Network, você conheceu. Eu conheço muita gente me conhece. Então, isso é bem legal, isso é bem bacana. Inclusive, um dos meus focos hoje é ficar mais conhecido na área da TI. Né? Aqui no Paraná, em parte de São Paulo, algumas pessoas já me conhecem, mas eu estou querendo expandir bastante isso. Né? Em Curitiba, eu já não tenho... As pessoas não me conhecem direito, então a gente vai fazer um evento lá em Curitiba, espero que a gente fique conhecido também. Né? Então, a ideia é isso, mas para que tudo isso daí? Para me trazer network. Cara, esse network eu consigo passar para os meus alunos. Legal. Então, às vezes até o pessoal fala, mas faculdade, tem uma EAD aqui que custa, sei lá, R$30 por mês, mas eu não tenho isso aí que o professor está falando. Né? Mas dá uma pesquisada na faculdade antes para ver como que são as aulas, né? E verifique o máximo que você puder de ter contato com professores, melhor. Tá? Se você conseguir ter esse contato, é muito bom, porque esse network vale muito a pena. Imagina quantas mensagens você não recebe de indicação, né? Vixe, Maria, um monte. Eu já tenho uns 3 aqui precisando de gente, tem 3 procurando um lugar para trabalhar. No LinkedIn, principalmente, cara, por dia eu compartilho pelo menos umas 10 vagas de emprego. Tá? Então é muita coisa. Né? Então isso é outra coisa legal, porque a gente acaba colocando pessoas queridas no mercado de trabalho também. Né? E é lógico, se você for aluno, gente... Seja um bom aluno, tá? Porque eu não posso indicar um cara que é ruim. Já imaginou indicar um palhação aqui para trabalhar com o Lincoln? Aí o Lincoln vai chegar e vai falar assim, pô, mas você tá de brincadeira comigo, cara? É mais pelo Michael, ele que é mais pelo Michael, né? É isso aí, o Michael vai falar assim para mim, ô Burns, você tá de brincadeira comigo? Não, tem que mandar gente boa, né? Então, inclusive, tem bons programadores que são péssimas pessoas. Né? O cara não tem a índole boa, então o cara é muito arrogante. Cara, esquece, você tem que mudar. Bicho, porque hoje você não trabalha mais sozinho, hoje é tudo em equipe. Se você for arrogante dentro da tua equipe, cara, os caras vão acabar não gostando de você, o produto não sai, o chefe fica bravo, você muda de empresa, vai para outra empresa. Eu tenho um ou 2 alunos, inclusive, que são assim, cara, e eles ficam 8, 9 meses dentro de uma empresa, porque ninguém suporta. Então, não adianta nada, cara. O cara é pleno, sênior, mas está pingando de empresa em empresa e não consegue ficar. Por quê? Porque ninguém suporta. Tá? Então, gente, por isso que algumas coisas em algumas faculdades são importantes você aprender no começo. Essa parte da comunicação, trabalho em equipe, soft skills. Cara, isso aí é o que vai ajudar você, não é o que vai definir, mas é o que vai ajudar você a ser melhor e mais bem colocado. Né? Por quê? Porque se você é uma pessoa querida, cara, e programa bem, nossa, que prazer que vai ser trabalhar com você. Né? É outra coisa, né? Olha, o professor está sendo pontual, certeiro, nossa, rapaz. Eu não tô nem perguntando mais. Tem uns cortes aí, rapaz, o que vai dar de comportamento é absurdo. Tomara que sim. Eu já passei por, já vi e vivenciei, já conheci pessoas que resumem isso aí. O cara bom demais mesmo. Só que, cara... Você tem que dar um home office pro cara, porque não convive em grupo, não tem como, e acaba perdendo a oportunidade, né? Então, a importância de você se relacionar bem, né?
E eu ia perguntar o que um profissional bom tem que ter. Mas eu vou mudar a pergunta. O que é um profissional ruim na área de TI? É um profissional ruim, principalmente essa parte de ser arrogante, cara, achar que sabe de tudo. Pessoal, eu tô há 20 e poucos anos na área, programa PHP tudo, eu vou falar a verdade para vocês, eu sei 10% do que o PHP tem, cara. É muito pouco. Existem profissionais, existem uns moleques aí que sabem 30%. Os moleques que acabaram de sair da faculdade e começaram a trabalhar, sabem muito mais que eu. Então, assim, a gente nunca vai saber tudo. Então, sempre vai ter alguém para te ensinar uma coisa nova. E eu até hoje aprendo isso, tá? É uma coisa assim, que eu levo muito em consideração. Você tem que ouvir pessoas que são mais inteligentes que você. E existem pessoas mais inteligentes aos montes. Às vezes o cara não é mais inteligente na área de programação, mas é uma pessoa mais bem vivida na área de administração. Pô, e ela tem uma dica administrativa para te dar. Por exemplo, hoje eu tenho empresa há 10, 11 anos, 13 anos, tá? E até hoje eu não consegui deslanchar. Eu consegui ali ficar bem, mas não consegui deslanchar, assim, ficar rico a ponto de vender, né? Mas o que acontece? Tem pessoas que são empresárias que me deram algumas dicas que melhoraram a minha parte. Sim. Então, não é porque eu tenho 13 anos de empresa que eu sei tudo sobre empresa, não. Tá? Se eu sei tudo sobre programação, de jeito nenhum. Né? Então a gente tem que aprender a ouvir um pouco as outras pessoas também, aprender com as outras pessoas, aprender com os nossos erros, ver que nós erramos e acertar. Né? E essa parte de comunicação para quem é da TI, todo mundo sabe que metade das pessoas tem comunicação muito ruim. Elas evitam de se comunicar. Né? Eu era uma pessoa desse jeito, né? Hoje eu falo pelos cotovelos, mas o que foi que melhorou para mim? Foi quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a conversar com outras pessoas e comecei a fazer um networking com os professores que trabalhavam lá. Então isso me tornou, porque, cara, eu queria saber mais de hardware, ele tinha um professor de hardware lá e ele me explicava por que esse processador é melhor que o outro. Pô, cara, nunca tinha pensado nisso. Eu ia pela marca, não porque o processador era melhor que o outro. Né? E aí eu fiquei sabendo, esse aqui é melhor nisso, esse aqui é melhor para aquilo. Então, tudo isso eu fui conhecendo, eu não sabia de tudo. Né? Então, hoje é a mesma coisa. Hoje eu ouço muitas pessoas que estão perto. Ouço muitas que as pessoas têm a dizer. E eu vou nesses eventos também, onde eu me sinto perfeito de um burro, né, para falar a verdade. Essa é a palavra, você vê. Porque sobe eu sou palestrante de evento também, sou coordenador da trilha de web, normalmente do TDC, né, que é o maior evento de desenvolvedores do Brasil. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, mandar um abraço pro pessoal lá também, né? E muitas vezes a gente escolhe as palestras, né, e sai uma pessoa lá que está com 22 anos, cara. 22 anos, ele é pleno, não sei lá, do Itaú, da Globo. Não sei da onde lá, cara, de uma empresa grande. Não, e aí o cara vai lá e sobe e me dá uma palestra, velho, que você fala assim, putz, por que eu não pensei nisso antes? É tão simples. Tão simples, né, cara? Por que não tinha pensado nisso antes? O Makoto, esses dias veio aqui, o Makoto é lá da Gazintec. Abraço, viu, Makoto? O Makoto, ele é da área de DevOps. E ele deu uma palestra sobre microserviços. Não foi microserviços, não. Foi alguma coisa assim. Né? Que ele mostrou como é que ele distribuía as coisas nos containers para funcionar no front-end. Para poder desafogar o front-end. Eu falei, putz, cara, nunca sabia que existia esse negócio. E que dava para fazer aquilo que ele falou. E é uma coisa extremamente simples. Eu nunca precisei porque eu nunca tive site assim que teve 500 bilhões de acessos assim. Mas site que tem, cara, é batata fazer aquilo ali, não custa muito caro. E é só você saber orquestrar as coisas lá dentro que funciona. E eu nem sei nada de DevOps, viu, gente? Nem sei nada de DevOps, não. Aprendi com o Makoto. Tá? Mas, cara, e aí você vai, o cara é muito mais... Tem 10, 15 anos a menos que você. Uhum. Entendeu? Então, tem de onde aprender? Tem. A gente nunca sabe demais. Tá, o conhecimento é adquirido, cara, que nem minha avó falava também isso aí também, que a maior riqueza que a gente tem é o conhecimento, ninguém pode tirar o conhecimento da gente, é um conhecimento que ninguém tira, né? E outra coisa que ela dizia, estou brincando, viu, gente, não foi minha avó que disse não, tá? Fui eu mesmo, tá? É que quando você é muito bom, você não precisa procurar emprego,
O emprego procura você. Exatamente. Então, hoje ainda continua desse jeito. Tá? O emprego ele procura. As melhores vagas aí, elas não são vagas que estão no jornal. Elas são vagas de indicação. Sim. Tá? Então, essas vagas aí, quem diz isso muito é o Bruno Souza, lá do TDC, muita gente boa também. E isso é verdade. Por quê? Porque você passa para mim, Anderson, eu preciso de alguém na VIPTech que entenda de Node, só que eu preciso de um cara pleno. Aí, o que eu vou tentar encontrar para você? Eu vou ter um aluno lá que ele é muito bom, ele ainda não é pleno, mas o cara tá chegando lá. Aí eu venho, Michel, tem um cara aqui bom, mas ele ainda não é pleno. Chama aí, vamos fazer um teste com ele. Aí o Michel faz o teste com ele. Pô, cara, o cara aqui serviu, velho. Então, essa vaga de indicação, ela não foi pro LinkedIn ainda. Sim. Ela não foi para lugar nenhum. Ela veio para mim. E eu indiquei alguém bom para o Michael. Ou então ele mesmo vê dentro de um bootcamp, um aluno bom, fala, porra, cara, vou chamar esse cara aqui para poder trabalhar comigo, porque ele é gente boa e ele é trabalhador. Não é formado ainda, nem formado no bootcamp, mas ele é trabalhador e corre atrás. Pois esse cara aqui vai servir, daqui a pouco ele entra na faculdade, que é o que está acontecendo com o menino aqui. Exatamente. Então, olha só. Então, por meio do networking, que é outra dica aí que você tem que fazer, né? A gente já falou, você consegue fazer isso. Agora, você não pode, gente, utilizar, tá? Por exemplo, sim, o que eu digo para vocês, empresa, por exemplo, como trampolim. Você entra numa empresa já pensando em ir para outra. Cara, faz o seguinte, você não sabe nem como que é a empresa, nem como que são essas empresas aí. E a empresa, gente, o salário ele não é tudo também. Exato. Tá? Tem empresa que tem coisas legais ali dentro, uma cultura muito boa, Sim. que essa cultura ela vai valer a pena você ganhar quinhentão, milão a menos, cara. Tá? Porque às vezes a diferença de valor entre uma empresa e outra é quinhentão e você está pulando por causa de quinhentão. E aí você entra numa outra e fala, nossa, a outra não é igual essa daqui que eu estava trabalhando. Nossa, eu vou pular para outra, então. E você pula. Aí pula para outra, é pior que a outra que estava. Era melhor ter ficado na primeira. Daí não para. Daí não para daí. Então, gente, toma cuidado com isso, porque o que acontece? Às vezes eu pego currículo que o cara está 8 meses numa empresa, e um ano ele passou por 3 empresas. Cara, eu vou falar para vocês, quando eu pego um currículo desse, eu fico me perguntando o que foi que aconteceu. Se ele foi mandado embora, se ele saiu por conta própria, e os dois são ruins. Sim. Né? Porque você não firma. Hoje as empresas, eu, como empresário, eu gostaria de ter comigo alguém que fosse ficar pelo menos 1 ano, 2 anos, 3 anos ali, ou então fosse fazer carreira comigo. Sim, com E certeza. tem pessoas que fazem isso no mercado ainda. Agora tem pessoas que usam as empresas como trampolim para ir ganhando um pouquinho mais de cada vez. Aí o que acontece? Se você tivesse aqui na VIPTech hoje como estagiário, e daqui 1 ano você fosse ganhar o dobro do que você estava ganhando, e você pula para outra para ganhar quinhentão a mais, antes disso, adiantou alguma coisa? Não adiantou nada, cara. Você vai estar ganhando a mesma coisa, ou menos do que você estaria ganhando naquela empresa, se você tivesse ficado. Então, pensa a longo prazo. Não pensa a curto prazo. O que eu consigo conseguir a curto prazo? Pensa um pouco mais a longo prazo, onde você quer chegar, qual que é o que você quer. Por exemplo, eu quero me tornar um programador Node. Beleza, legal. Estou num lugar onde eu sei Node? Estou num lugar onde sei Node. Onde eu vou ganhar mais conhecimento em Node? Vou. Então, tá, vou caprichar aqui para me virar um bom funcionário Node para poder ver hoje eu sou júnior para quando eu estiver pleno, ou eu pleitear aqui um salário maior, ou então eu ir para outra empresa onde eu ganho mais. Aí você está pensando um pouco mais a longo prazo, você tem a possibilidade de ficar na empresa. Gente, hoje as empresas é fácil você conversar. Tá? É fácil você ir lá conversar, falar, cara, eu acho que eu aprendi demais, não posso pleitear uma vaga de pleno aí, em vez de júnior. Cara, é fácil hoje conversar. Então, esse é um problema. Outro problema que tem, né? A falta de comunicação. Você achar que naquela empresa você, às vezes, não tem chance de ficar. Não tem chance de subir, não tem chance de ganhar mais. Às vezes, a chance está ali, você que não está vendo. Eu já vi gente na empresa está precisando de vaga para júnior, o cara é estagiário, o cara não se candidata a vaga de júnior da própria empresa e vai para outra para ganhar 500 e ali ia ganhar 1.500 a mais. Cara, que absurdo, você está na sua própria empresa, você se candidata para aquela vaga, você está ali,
Não, você prefere ir para outra para não seguir. Ah, não, aí não dá, né, gente? É Será complicado, que é né? falta de maturidade, ansiedade? Falta de maturidade, ansiedade. Hoje o pessoal, infelizmente, é muito ansioso, né? Vocês viram que o pessoal entra júnior e já quer ser sênior, né? Sim. 2 anos, 1 ano quer ser sênior. Tá, tem gente que consegue fazer isso? Tem gente que consegue, gente. Não é impossível. Mas também vamos dizer assim, de 1.000 pessoas, 2, 3 conseguem fazer isso, tá? Que você seja aquela que vai conseguir, né? Porém, se você não for, você tem que seguir o caminho, o fluxo normal. E aí você tem que ter paciência. Só que olha só, gente, eu tô com 20 e poucos anos de carreira, tá? Não vou falar quanto que eu ganho aqui, lógico, mas eu ganho um tanto muito legal, um tanto bom, tá? Que eu mereço ganhar aquele valor, né? E vocês vão ganhar o mesmo tanto que eu estou ganhando hoje com 10 anos, cara, de carreira. Entendeu? O cara consegue chegar lá. Só que são 10 anos. Só que, cara, é um dinheiro muito bacana, muito bom. Tá? Eu tiro férias, passeio, vou em evento. Cara, eu vou em pelo menos 3 eventos por ano, eu vou. Pelo menos 3 a 4 eventos. Eu vou, cara. Fora do que você organiza? Ou... Fora o que eu organizo, cara. No TDC, por exemplo, eu participo pelo menos 2 a 3 vezes por ano. Esse ano eu fui no DevOps Days lá de Campinas. Fui no Dev Paraná Conf daqui de Maringá também. Fui nos 5, 6 esse ano. Que legal. Tá? Então, tudo esse salário isso propicia isso. Eu vou para a praia no final do ano também. Não vou, infelizmente, para Cancún ainda. Né? Mas se eu não gastasse tanto com comida, eu ia. Tá? Eu ia. Mas ano que vem eu vou fazer uma vaquinha, não. Eu vou guardar meu dinheiro para poder ir. Eu não vou gastar tanto com comida, até porque eu tenho que emagrecer. Né? Um pouquinho. Pronto. Então, tá bom. Tá? Mas é isso aí, gente. Tá? Não seja, então, arrogante. Não seja aquele cara que não conversa com os outros, não seja aquele cara que acha que é melhor que todo mundo, não seja aquele cara que fica usando as empresas como trampolim. Cara, utiliza o máximo que você puder para poder agregar valor a você. Tá? Utiliza o máximo que você puder. Será que um pouco também, eu lembro de uma época na VIPTech que quando precisava de desenvolvedor, eu lembro que surgia muitos desenvolvedores, estudantes ali que tinham um potencial absurdo. E a gente estava buscando por uma vaga, né? Então tinha aquela fila, imagina que tinha uma fila de desenvolvedor, falava, esse é bom, então eu vou escolher esse. Era raro, né, as vagas. Depois da pandemia, começou a ficar aquela loucura o mercado de tecnologia, né? Que daí era aquela loucura de São Paulo vindo buscar desenvolvedor aqui, oferecendo um absurdo para júnior, desesperado, questão de contrato, enfim, startups surgindo. Será que isso não foi um pouco o causador dessa ilusão que hoje em dia os desenvolvedores, que eu vejo que são mais as pessoas novas que estão entrando na faculdade, não tem essa ilusão de tipo, eu vou entrar e daqui 6 meses vai vir uma empresa me buscar e eu já vou ganhar 5, 6, 7 mil sendo júnior? Será que essa fase da pandemia aqui, que eu vejo que no gráfico ali já está baixando de novo, o mercado de tecnologia já está acalmando de novo, será que isso não causou essa ilusão? Olha, eu acredito que em parte sim. Outra parte infelizmente, são as pessoas mesmo, as pessoas dessa geração mesmo, porque a gente vê que eles fazem isso em qualquer curso. Não é só no mercado de tecnologia. Não é só no mercado de tecnologia, não. Todos eles, o cara se forma em administração e chega lá na empresa e fala, agora eu quero o cargo de administrador. Sou administrador. Isso, quero ser administrador e não conheço Direito nada da empresa. Tem isso também, né? Direito no primeiro ano o cara já te processa porque você olhou para ele. Né? Isso, todas elas têm. Né? Então, um pouco a pandemia, no caso, ajudou, porque os salários eles aumentaram muito, porque todo mundo precisou e não tinha. Né? Então, quer dizer, as pessoas que faziam um curso 6 meses assim, já eram absorvidas pelo mercado, não que isso é ruim, tá? Mas muitas delas elas aceleraram o processo de conhecimento para poder ter o conhecimento para poder pegar um emprego, né? Entraram, muitas vezes como júnior, como precisava, muitas vezes acabaram entrando. As próprias empresas, né, forneciam um tipo de treinamento para poder acelerar mais um pouquinho, também ajudar um pouquinho essa aceleração. E, infelizmente, teve uma coisa que aconteceu também, que são os falsos programadores também. Né? Muita gente que fez curso 6 meses, não sabia muita coisa, entrou como júnior para aproveitar a onda, e não se deu muito bem também, ficou pulando de empresa também, porque cada vez que a empresa mandava embora, ele ia para outra, né? E a necessidade das empresas terem essa pessoa era muito. E teve muita gente também que partiu, era júnior e colocava no currículo pleno e
vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá, né? Boa sorte, né? Então, infelizmente, teve isso também, né? Então, assim, teve isso atrapalha hoje. O hoje. Por que atrapalha o hoje? Porque hoje, que nem você falou, hoje a contratação ela já está mais baixa. Ela não está mais alta como da pandemia. E todo mundo hoje está tomando muito cuidado para não contratar esses falsos programadores, né? E isso às vezes atrapalha pessoas de bem. Então, tudo que é ruim, gente, em qualquer tipo de profissão, qualquer tipo de lugar, qualquer tipo de coisa, ele acaba, se você tem assim, um excesso, né, ele acaba atrapalhando as pessoas que são boas. E isso eu vejo muito programador bom aí hoje, às vezes ficar 2 meses sem emprego, né? E olha que hoje está faltando ainda gente, né? Mas gente que fica, porque as empresas elas ficam duvidando, né? Será que esse cara é bom mesmo? Será que tal? É por isso que hoje se fazem os testes, né? Sim. E mesmo assim tem gente que pede para outra pessoa fazer o teste, né? Na hora que chega lá daí, aí não faz, dá 5, 6 meses, 9 meses e é mandado embora. E aí, como é que você tem empresa, né? Como é que faz a empresa se resguardar para conseguir um bom funcionário? Então é complicado, porque hoje os testes, em sua maioria, são feitos todos, né, online, né? Então acho que assim, o bootcamp ele é um bom negócio para você medir. Por quê? Porque você está vendo os alunos ali, vendo o que eles estão aprendendo, o que eles não estão aprendendo e vendo como eles estão se portando também. Né? Então, isso é um ponto positivo. Se tiver um olhar bom, você já consegue antecipar. Exatamente. Que aquela pessoa isso. Tem o... Agora, se você não conhece, cara, se ela está fazendo no chat GPT do outro lado o teste, se ela pediu para o outro fazer, cara, você só vai saber depois que você contratou. Então, isso é um problema muito grande, né? Porque acontece mesmo, gente. Infelizmente, tem gente que aproveita a tecnologia em vez de para aprender, ele aproveita para poder tirar proveito para poder passar num teste. Né? E tem gente que faz isso e depois fala, depois que eu passar, eu dou um jeito, né? E tem gente que dá um jeito. Agora, tem gente que passou e fica daquele jeito, esperando, né? Recebendo e esperando vir a conta. Eu até vi um meme na internet que o cara ele passa na entrevista de emprego, né? Daí no primeiro dia de emprego ele fala assim, eu posso trabalhar de fone? Aí o chefe não, pode. Aí ele coloca da play assim, como fazer tela de login em PHP. Daí ele tá lá fazendo videoaula e fazendo PHP. Isso é legal, eu vi um... Ainda quando o cara faz isso ainda, viu? Porque tem gente que nem isso faz, tá? Nem isso faz. O cara tenta colocar no chat GPT lá como é que faz, ele gera copia e cola e vai vendo qual que dá certo. Que triste. Vendo qual que dá certo. É triste mesmo, porque, cara, eu não estou metendo a boca no chat GPT. Não, ele é bom. Não estou falando no chat GPT. Porque, por exemplo, esses dias, cara, eu fazia muito tempo que eu não mexia no WordPress. E eu fui montar um template no WordPress e tal. E aí eu falei, deve ter mudado um monte de coisa, porque faz uns 2 anos que eu não mexo, né? Então eu fui lá no chat GPT e escrevi lá, cara, como fazer um tema em WordPress. Bicho, ele gerou tudo. Só que o que acontece? Como eu já mexi em WordPress, eu falei, nossa, isso aqui mudou, era desse jeito, agora é desse. Essa função aqui não existia. Aí eu fui procurar para saber que era aquela função, porque eu ia usar, né? Então, quer dizer, a gente utiliza para se atualizar, para poder aprender mais. Né? Não para fazer isso, de copiar e colar e dar o Ctrl Alt Aleluia, vamos ver se funciona, funcionou, tá bom, né? Esse é o problema. Esse é o problema, né? Porque daí a galera acha que a IA vai resolver todo o problema, vai roubar emprego e tudo mais, mas se o cara não aprender a usar a IA a partir do conhecimento que ele tem, ele não vai desenvolver. Por exemplo, eu preciso desenvolver um tema por WordPress, eu preciso saber como que ele funciona, onde ficam as pastas, porque ele não me deu onde que fica a pasta do WordPress, ele só falou, gere o arquivo style.css, o index, o header, o footer, utiliza essa função e pronto. Né? Agora o HTML eu vou ter que digitar ali dentro, eu vou ter que saber o HTML, ele não vai gerar para mim o HTML do jeito que eu quero, embora tenha jeitos de ferramentas até de gerar alguma coisa assim, só que, por exemplo, eu vou ter que alterar alguma coisa, como que eu vou alterar isso? Sem saber. Ele não sabe o contexto das suas pastas. Não sabe, né? Então o que acontece? Você vai utilizar ele, por exemplo, nesse caso que eu utilizei. Né? Eu utilizei para poder gerar para mim o código que queria ser o template, só que eu tive que aprender tudo que estava ali, metade eu já sabia, porque metade era igual, e a outra metade eu fiquei conhecendo, mas, por exemplo, se alguém perguntar para mim, falar assim, eu quero que mude o sidebar, eu quero que você tire o sidebar, não quero mais. Eu sei onde que tira. Agora, o cara que copia e cola e Ctrl Alt Aleluia, ele não sabe onde que tira isso aí. E aí ele vai perguntar lá, como que tira o sidebar? E aí vai ficar assim o resto da vida, como que coloca um footer?
Ser um Google Cara, pra ele ali. aprende de uma vez e pronto, faz, né? Eu acho que quando você vai começar a trabalhar, tá? O que você tem que saber, gente, é o básico, bem mesmo o básico da linguagem de programação que você vai trabalhar e lógica. Tá? Então, você vai trabalhar com JavaScript, conheça bastante JavaScript, o básico do JavaScript. Por quê? Porque o cara vai querer, aí vem dos cursos de 6 meses que você falou, o cara vai aprender Node. Node em 6 meses. Tá, mas e o JavaScript ou o TypeScript? O banco de dados fica onde? Né? Então, o cara aprende daí a mexer no Node. Aí você fala assim, dá um alert aí pra gente ver, ou dá um console.log, o que é isso aí? Acabou. Faz um programinha em JavaScript para mim que eu quero só sei lá, move o mouse daqui para cá. Pã. Já dá uma mensagem de erro na cabeça. O que é isso? Né? Node não faz isso, mas e o JavaScript? Né? Então, o que acontece? Vai aprender PHP? Cara, aprenda PHP bem, o básico, muito bem feito, a lógica muito bem feita, tá? Porque isso vai te levar para qualquer lugar, resolver qualquer tipo de problema. Né? E... se você for mais além, aprenda programação orientada a objetos, gente. Isso aí facilita muito. Precisa, né? Básico também, tá? Todas elas o básico que você vai conseguir sair bem em qualquer linguagem de programação. PHP é mais por causa do Burns mesmo, né? Porque pode ser JavaScript, Python. Pode ser JavaScript, pode ser Python, tá? Hoje, cara, para ciência de dados, Python é o que comanda. Né? Apesar de que Java também trabalha bem. O Java mesmo aqui, que a gente acabou não falando, é uma linguagem de programação que ainda contrata muito, tem muita empresa grande que usa Java. Tá? O mais comum é a gente ver o Node e o React, né, hoje. Né? PHP tem bastante empresa que contrata, empresa estrangeira, inclusive, se você quiser trabalhar para fora, é outra linguagem muito boa. Aliás, todas essas são linguagens boas para você trabalhar para fora do país. Tá? Aqui na VIPTech, que é uma empresa muito boa, que eu recomendo bastante, ó, eles trabalham também com Node, né? Tem a parte de Node, tem a parte PHP, de React, tem PHP também. PHP também. Então, aqui, se você quiser, mande aí o e-mail aqui para baixo com a tua vaga. Ó. Isso aí, tá aparecendo aí embaixo. Está aparecendo aí embaixo para você, de repente, aí já pleitear uma vaga aqui com o pessoal que eles estão precisando, que eu sei, viu? Então, aproveite já esse podcast para poder se candidatar a uma vaga na VIPTech. Meus alunos estão muito contentes de trabalhar aqui, isso tá? É bom. E aí, professor, eu até quero aproveitar, eu quero ir um pouquinho para o lado pessoal, curiosidade, eu sou mais curioso. Certo. Tá? Você já recebeu alguma proposta assim que pareceu irrecusável e você teve que recusar? Você falando do mercado para fora do Brasil, já, que é um mercado atrativo? Mercado para fora não, eu recebi para cá já fui num evento em 2019, que eu encontrei não foi ex-aluno, mas foi um amigo que eu conheci no mestrado, né? Na época ainda não estava aqui, ainda estava em outra faculdade, né? E ele encostou em mim e falou, a minha esposa estava junto, graças a Deus. Ele encostou em mim e falou naquela época, em 2019, ele encostou em mim e falou, ó, 15 mil para você ficar aqui, líquido. Nem volta. Aí tremeu a perna. Aí ele falou, meu chefe está descendo a escada para te conhecer. Eu já falei bem de você e ele falou que paga. Rapaz, aquela hora, meu olhinho ficou trim, 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 trim. Falei, nossa, quanto dinheiro! E minha esposa olhou para mim. Aí eu parei, daí começou a fazer blim, 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 as moedinhas subindo. Né? Mas, na verdade, daí nesse meio tempo, deu tempo de eu pensar no quê? No custo de vida de lá, eu tenho um filho também. Então, onde que era? São Paulo. São Paulo. Isso, o custo de vida lá, para ela trabalhar lá, quanto que custar uma escola para o meu moleque. Então, na verdade, eu fui vendo aqueles 15 mil fazendo assim, plim, 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 rapidinho, ele sumindo. Né? Lógico que ia sobrar dinheiro ainda, só que a vida ia ser bem diferente. Era um trabalho presencial, não era home office na época, né? Foi antes da pandemia, né? Então daí não deu. Né? Eu realmente falei, não tem como, né? Não vai. E outra vaga, que foi para uma empresa bem grande, uma multinacional, que daí eles ofereceram bem mais que os 15 mil, só que era para mudar daqui também, para ir para Osasco, né? Então, você gosta de Camurão, né? Eu gosto. Gosto muito daqui, gente. Eu gosto muito do trabalho, ó. Grupo integrado, ó. Um abraço. Não, mas é verdade. A gente estava falando, por exemplo, de você ficar numa empresa sem saber o que ela tem, a cultura, tudo. Por exemplo, não puxando o saco, mas o Grupo Integrado ele tem uma cultura muito boa. E eu vivo muito de desafio, gente. Eu gosto de desafio, tá? Para mim, assim, eu não consigo ficar fazendo a mesma coisa muito tempo. Então, ali eu tenho diversos desafios. Então, a gente tem o desafio da Bitec, que é a nossa vertical. Eu faço bootcamps.
eu crio treinamentos. Tem uma liberdade eu grande, tenho uma né? liberdade grande para fazer um monte de coisa. Então, o que acontece? Às vezes eu vou para um lugar para ganhar, sei lá, um pouco a mais e não tem essa liberdade. Eu já tive um amigo que estava num emprego muito bom, ganhando bem mais que eu, inclusive a vaga dele ficou, eu não quis nem saber, tá? E ele saiu por causa da liberdade que ele não tinha. Prometeram para ele a liberdade de fazer as coisas, mas ele não conseguiu essa liberdade. Aí ele acabou declinando da vaga. Então, quer dizer, cara, dinheiro nem sempre é tudo. Tá? Dinheiro é importante? Lógico que é importante. Né? Lógico, você não vai ganhar 1.000, 1.500 pro resto da vida também. Né? Se tem salários maiores. Mas vai chegar uma hora, sim, que R$ 1.000 a mais não vai fazer muita diferença no teu salário. Sabe? E às vezes a cultura que a empresa tem, ela é muito boa, ela é muito positiva. Então, por exemplo, esse ano a gente teve 2 eventos em Maringá, a gente fez a caravana para levar os alunos para Maringá. A faculdade ela tem uma verba, inclusive, para a gente gastar com isso. Então a gente reduz o preço do aluno ir. Às vezes a gente paga metade do ônibus, metade da van, para o aluno poder ir. Né? Então isso é muito bom. É difícil a faculdade que tem isso daí. Né? Então, e eu não preciso ficar brigando para ter isso. Já está lá, já. Todo ano já tem no orçamento lá, ó, se você for levar para tal, você pode levar aluno. Por exemplo, eu tenho uma verba para mim em evento também. Normalmente, o que eu faço com essa verba? Eu uso metade para mim e metade eu levo um outro aluno. Que legal. Então, a gente levou esse ano o Wesley, que está trabalhando lá com a gente no grupo integrado lá também, nosso desenvolvedor júnior. O Wesley, ele foi umas 2, 3 vezes viajar com a gente esse ano já. Ele foi para Conflora. Inclusive, ele palestrou, que a gente também faz isso, tá, gente? A gente tenta fazer com que o aluno ele palestre também, em vez de só ver. Então, o Wesley, ele deu palestra no TDC de Porto Alegre, cara. Legal. Uma sala com 80 e poucas pessoas, quase 90 pessoas. E ele não falou sobre qualquer coisa, não. Ele falou sobre design de código. Que legal, cara. Então, olha só o tipo de conhecimento, tá vendo o que é bom fazer uma faculdade? Sim. Também? Tá? Ele te traz isso, a gente tenta fazer isso com os alunos, a gente encoraja eles a palestrar em vez de só assistir. Então, normalmente eu faço o seguinte, eu levo um aluno e falo, ó, eu, sei lá, pago metade da tua viagem aí, vamos com a gente? Vamos, aí você me ajuda lá, me ajuda, beleza, tal. Tá. Só que é o seguinte, o primeiro você vai para ver, o segundo nós vamos mandar palestra. Que legal. Vamos mandar palestra? Vamos. E aí a gente vai tentando. E eu já consegui fazer nesse evento, cara, é o maior do Brasil. A gente já tem eu já tive uns 10 a 15 alunos palestrando nesse evento. Olha só, cara, que oportunidade. Cadê? Já faz a propaganda ali que o Integrado está com o Best Time. Exatamente, né? Então, tá com o Best Time, aproveita aí. Não sei aí. quando vai sair o vídeo, mas independente disso... Estude lá com a gente. O que a gente fala não é porque eu estou trabalhando lá, mas é o jeito, é o estilo da gente trabalhar. Né? A gente conhece aqui também, né? Inclusive, a gente convida também os alunos do EAD, tá? Do semi-presencial também. Eu sou EAD, eu sou EAD. Opa! Né? E a gente chama o pessoal, a gente chama o pessoal do semi-presencial, que o semi, normalmente tem muita gente que mora aqui em Campo Mourão ainda. Sim. Às vezes do EAD não tem tanto, né? Mas do semi tem. Então a gente tem gente do semi que vai com a gente também, participa dos eventos também, né? Legal. Então isso é bastante bacana. Então, se está querendo fazer uma faculdade boa, Integrado. Não, realmente, tá? E isso tudo me soma e me dá um valor que é maior que o meu salário, entendeu? Por quê? Porque eu consigo transformar, realmente a faculdade, ela me propicia transformar a vida das pessoas que estão ao redor. Então, isso, para mim, é uma coisa bacana. E os desafios que são propostos lá dentro também, né? Então, essas coisas são legais e, por isso, eu acho que até eu vou me aposentar aqui em Campo Mourão. Aqui, se tudo que der tem muito a certo. ver com o seu propósito, falta muito? né? Tem. Falta muito? Falta muito. Falta uns 10 anos ainda, viu? Ah, não, mas ele... 10, 12 ele anos trabalha aí. sentado. Então Ele gosta, espera. né? Exatamente. Isso a gente espera, a gente tem paciência, viu? Vou Não. mais uma pergunta até pessoal antes de entrar na profissional. Vamos falar de Irmãos Piologo, que eu sei que você tem uma Opa! proximidade e é um network bem bacana. Os caras são famosos, pô. Isso é legal, cara, porque os biólogos eu conheço eles desde 2007. É isso aí. foi? Essa é a pergunta. Como é que foi? Como você conheceu os Cara, Irmãos foi muito Piologos? bacana, porque eu Você tem trabalhava... uma amizade muito... E você não tem nada a ver com eles assim, olhando de primeiro Não, momento? Assim. na verdade, eu sempre fui meio engraçadinho assim, né? E aí o que aconteceu? Em 2007 eu trabalhava na universidade
E os alunos vieram me procurar porque eles queriam uma palestra de alguma coisa diferente, que tivesse a ver com internet. 2007. 2007, já faz tempinho já. Faz tempo. E aí eu falei, tem os caras da Havaiana de pau, né? Eles e eu estavam no auge, Tava né? no auge, aquela época estava no auge. Né? Então eu mandei um e-mail pro Ricardo, e o Ricardo falou, e coincidentemente eu morava em Maringá, eu vou dar uma palestra na UEM aí semana que vem. Ele respondeu o e-mail. Respondeu o e-mail. Falou, você não quer ir no hotel conversar comigo e me explicar mais ou menos o que você quer para mim te mandar? Cara, mas eu fui como um fã. Cara, eu sentei lá e conversei 5 minutos com ele e fui embora. Porque eu não sabia o que falar, velho. Travou. Travei. Eu fiquei, só expliquei, a gente queria um... Aí depois a gente foi... E aí daí a gente continuou trocando e-mail e combinou dele vir então dar um curso e uma palestra na faculdade onde eu trabalhava lá, que eu acabei trazendo ele, assim, eu e os alunos, a gente fez uma vaquinha e trouxe ele. Legal. Né? E aí a gente acabou ficando amigo, cara. Ficou amigo mesmo, assim, o cara gente boa pra caramba, não conhecia o Rodrigo ainda, o Rodrigo foi conhecer em 2008, quando eu fui lá para São Paulo conhecer realmente a fábrica de quadrinhos, que a gente combinou de conhecer lá, que naquela época o Vilela também estava junto, né? Tinha a fábrica de quadrinhos. E aí eu fui conhecer lá, e aí eu conheci o Rodrigo, que é outra figura, gente boa pra caralho. E aí todo ano, ou de 6 meses, a gente fazia alguma parada dessas assim, e acabou daí juntando mais. E aí eu fui tendo algumas ideias escabrosas, né? Porque vocês sabem que eles gostam de uns vídeos meio assim, meio estranhos assim, né? Meio Peculiar, meio peculiar, né? E aí eu tive a ideia de fazer o McBurns Infeliz, né? Em 2013. A ideia foi sua, então. A ideia foi minha, cara. Foi minha porque eu juntei o nome e falei, cara, e se a gente fizer um vídeo de eu fazendo hambúrguer e colocando o hambúrguer no sovaco? Ai, que beleza. Olha que Não, ideia o pior boa. é os caras falam assim, top, vamos fazer. Pior. Você não tá com nenhuma ideia hoje não, né? Hoje você tá tranquilo, tá bom. Falei, aí a gente troca os ingredientes por outros ingredientes lá e faz e come, cara. Que beleza. Os caras Beleza, toparam na hora. na hora. Já, não, topamos e marcamos, ó. Tal dia você vai lá fazer essa porra desse hambúrguer aí. Aí eu fui, aproveitei, a gente foi na Comic Con, acho que foi na primeira Comic Con que teve, que também foi uma coisa legal, uma coisa bacana, foi em 2013 ou 2014, isso daí. Acho que foi em 2013, foi a primeira Comic Con que teve. Que eu fui com eles, cara, bacana que eu fui com eles e entrei como membro dos Irmãos Piologo mesmo. Legal. E daí eu não paguei nada, eu lembro disso. Poxa, Eu fui em vários eventos assim, com eles, bem bacana. E o legal de ir com eles é que a gente entrava no primeiro dia, que era o dia da imprensa, então normalmente era vazio, podia visitar tudo quanto é coisa. Tudo livre. Mas esse dia foi louco, cara. Aí o que aconteceu? Chegou lá, a gente pegou o Rodrigo já com aquela cara de safado, eu falei, ele vai fazer eu comer essa porra desse hambúrguer também, já sei. Mas vamos embora. Já estamos aqui, tá na chuva para se molhar, né? E aí foi, a gente fez o hambúrguer, comeu todo mundo, passou mal, porque quem acompanha os piologos sabe que eles se obrigam a comer tudo, né? Então eles fizeram vários... De verdade, De né? verdade, ou tomar ou comer tudo, Você né? que perguntou. Esse não deu para comer, cara. Esse Sério? não deu só para dar uma mordida cada um e não foi. Cara, por causa do bendito sabonete que a gente colocou no meio. É soda, né? Cara, aquilo lá virou bolinha na boca e não saía. E você bebia Coca-Cola, bebia lá o vinagre com coca que o Rodrigo colocou, e aquilo virava bolinha na boca e virava mais e mais e mais, ia subindo pro nariz. Cara, horrível, gosto, tudo, cheiro, horrível. E não teve condições de comer mesmo. E não é fake, gente. É de verdade, viu? Eu sofri pra caramba, viu? Os dois ainda foram mais, mas eu sofri. Cara, o sabonete, ele e o Rodrigo, porque foi assim, não foi feito os 3 de uma vez, né? Cada um gravou sua parte, depois juntou. E o Rodrigo, filha da mãe, foi o que comeu primeiro. Então ele comeu primeiro e sabia que tava ruim, não falou nada. E ele guardou que não tava ruim. Segurou pra Aí ele. depois daí que ele foi falar, será que sabonete mata? Porque tava ruim mesmo. Olha, horrível. sabonete tava horrível, né? E os outros foi de cosplayer, né? De cospobre que eu tive ideia. Eu falei, nossa, pintar o gordo de outra cor pra ele virar, sei lá, a Mística, virar o Hulk, virar o Thor, vai ficar massa pra caramba. E eu falei pra eles, vamos gravar? Aí eles gostaram da ideia, falaram, vamos gravar para ver como é que vai ficar. Aí a gente acabou fazendo, inclusive foi em casa mesmo, quando eu morava lá em Umuarama, que a gente fez. Eu tinha uma parede verde no fundo, que era fácil de trocar,
né? Então a gente acabou fazendo lá, cara. Aí fez o do Thor e da Pequena Sereia, que ficou legal pra caramba. O Thor ficou igualzinho. Thor ficou idêntico. igualzinho. Até quando eu vi no seu site, eu falei, por que tem o trailer do Thor no site dele? Daí eu entrei, daí eu fui ver que era você. Foi ver que não era eu, o né? ator. E ficou bacana. Ó, gente, e pregar com grampeador, eles pregaram de verdade, viu? Não tem nada fake. Mas pera, sério? Sério, é tudo, não tem nada fake, tá? É tudo de verdade. No vídeo é tudo de verdade, tá? É a única coisa, você pode dar ideia para eles, mas não pode fazer coisa fake. Tem que ser tudo de verdade, do começo até o fim. Então, deu a ideia, vai do começo até o fim. Se vira, cara. E é tudo orgânico. Eu dou a ideia, trouxe lá um monte de coisa lá, eles falaram, cara, mas a capa não vai ficar chato se a gente amarrar, a gente vai ter que pregar. Que beleza. Falei, pregar como? Tem um grampeador aí? Aí o Pietro foi lá no meu quarto buscar o grampeador. Ajudando, né? Trouxe o grampeador. Daí eu falei, filha da mãe, viu? Nossa, aí a gente pior pregou que mesmo. Jackass, né? Pior que mais ou menos na mesma vibe, o outro né? ficou a Que Pena Sereia, né? Que Pena Sereia. Que Pena Sereia foi mais fácil porque ninguém pregou nada em mim. Só enrolou. Só enrolou. Ficou bonito, depois para tirar o durex, depois arrancou metade dos pelos das minhas costas, mas não tem problema não. E você tem contato com eles ainda hoje, assim? Temos contato, né? Inclusive a gente vai trazer eles aí, né? Vai sair o podcast deles. Vai sair o podcast deles gravado aqui, né? E a gente a gente tem ainda, né? Trouxe eles aqui esse ano, né? Há 2 meses atrás para o nosso Integrado Games Festival. E a gente ainda tem, só não tem mais essas ideias doidas mais. Ainda bem, né? né? Ainda bem, né? Que bom. E para finalizar, 2 perguntas. O público tá mandando mensagem assim o tempo uma loucura. todo. Uma loucura. Até O Fábio tá doido. O Fábio tá doido aqui. O eletricista entrou em contato já umas 3 vezes aqui, já perguntando. Né? Tá doido para saber sobre Eu acho instalação. que ele entendeu muito bem. Entendeu. Acho que a instalação de software ele achou que é. Primeira pergunta, Burns. Tem essa pergunta que o pessoal sempre faz. A IA vai roubar o nosso emprego de desenvolvedor? Vai roubar a área de desenvolvimento? Como é que tá para vocês, velho? Como é que você pensa? Então, cara, a IA, que nem eu disse, eu usei o ChatGPT para poder completar um trabalho meu, né, para poder me ajudar no WordPress ali. E eu acho que o papel dela é esse, cara, é ajudar o desenvolvedor a desenrolar algumas coisas, tá? Mas para isso você tem que ter o conhecimento da linguagem. Você não vai mandar ela fazer para você, né? Vai fazer um programa de controle de estoque, gera um controle de estoque para mim aí e manda para mim. Né? Ele não vai saber as regras desse controle de estoque. Se você vai querer diminuir, aumentar, na hora que tiver com 10, você vai ter que avisar o usuário que tá terminando o estoque, né? Ele não vai fazer isso daí. Então você primeiro tem que saber o que você vai perguntar, o que você quer saber, que é o que a maioria das pessoas não sabe. Não sabe, gente. Fala assim, pergunta aí o que você quer. O que você tem que fazer? Eu não sei. Não. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para ser programador, gente, é entender a regra de negócio e saber o que vai fazer. E isso a IA, eu acho que ela ainda talvez não, ela nunca vá fazer isso, né? Então, a IA, eu acho que ela veio para nos ajudar e não para tirar o nosso emprego, né? Para agilizar, por exemplo, se eu fosse ter que pesquisar na web todos os comandos novos do WordPress ali, ou então ler, eu ia demorar mais do que ele ter me gerado aquilo ali. Só que ele me gerar aquilo ali, eu já conhecia o WordPress, então eu já sabia os comandos, vi que tinha os comandos novos. Agora, se você não souber nada, você vai olhar aquilo ali, vai ser nada. Vai ser nada. Sim. Você vai copiar e colar mesmo, e é isso aí, né? E eu conheço, tá, gente? Gente que faz isso. Que copia, cola e vê se vai funcionar. Eu conheço não mas 2, 3, 4, profissional 5 mesmo? pessoas. Não podemos dizer que é profissional, trabalha, né? Mas que trabalham e fazem isso. Só que daí o que acontece? Na hora de precisar de alterar e modificar, não consegue. Então é muito complicado isso, gente. Então usa IA com sabedoria, né, com conhecimento. Igual a gente estava falando também, mas ele gera imagem. Tá, eu vi um trabalho que a pessoa gerou as imagens por IA, cara, ficou uma droga. Sim. Para ele ficou uma maravilha. Por quê? Porque ele não entende de montar a imagem dessas coisas, né? É que nem eu falo, quando alguém me contrata e fala assim, eu queria fazer uma campanha para o Google, um site que você vai fazer. Tá, daí eu falo o seguinte, eu tenho uma pessoa que faz isso para mim. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento suficiente para poder fazer isso.
Então, eu vou pegar um profissional daquela área. Ah, eu queria criar um banner assim, assim, assado. Tá, eu tenho uma pessoa que faz as artes e cria tudo isso para mim. Eu cuido do layout, mas não de desenvolver as imagens, tá? Bernie, você podia ir lá na IA e pedir. Tá, mas quem sabe se essa imagem vai sair realmente boa? E para o cliente, às vezes ele não entende, ele entende menos que você, entendeu? E aí vai lá e fica uma droga. Né? É igual aqueles monte de site que monta site, aqueles negócios que monta site também, que a gente estava conversando, né? que eu adoro. Um abraço aí. Que eu amo. Ó, gente, ó, eu tenho um exemplo simples de uma empresa que substituiu as páginas normais por páginas montadas e está dando metade das pessoas que estavam dando antes. Então, assim, valeu a pena? Não valeu. Tá? Então, tudo a gente tem que medir. Ah, ele vai servir para alguma coisa? Lógico que vai. Se você for fazer uma página lá, sei lá, e só deixar ali, igual um monte de gente deixa, tá, pode ser de repente qualquer uma. Agora, se você quiser que o teu cliente veja isso, porque é o seguinte, muitas vezes a pessoa acha que o site tem que ser do jeito que ela quer. Não é do jeito que ela quer, é do jeito que o cliente precisa. Sim. Então a gente está eu estou com um produto novo que eu vou liberar ano que vem, que eu fui conversar com o nosso product designer lá, tá, e eu cheguei na louca, já, cara, o site vai fazer isso, o aplicativo vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso, vai fazer isso. E ele olhou para mim e falou, tá, qual que é a dor do seu cliente? Aí eu olhei para ele assim, falei, não, imagino que seja. Ele falou, imagino não. Qual que é a dor do cliente? Não sei. Qual que é a persona do cliente? Não sei. Falou, então, você chega muito no produto e a gente não tem certeza se ele vai dar certo, se essa é a dor mesmo, se isso é realmente o que o cliente quer, qual vai ser o layout que a gente vai utilizar, qual o tipo de cliente que é. Então, tem muito... Gente, hoje desenvolver as coisas não é só colocar o negócio no ar. Ele envolve muito mais estudos. Sim. E esses estudos, se você fizer, vai trazer mais resultado para você, né, do que só realmente você achar que aquilo tá bom. E às vezes o cara quer colocar, eu quero colocar um botão azul escrito, sei lá, em laranja, com a letra bem fininha, que é para dar para ler. Contraste sensacional. É isso, por isso que existem as ferramentas do Google. Você vai lá na ferramenta do Google lá, você bota lá e aí ele te diz lá que tem botão que não, ou lugar que não tem contraste. Aí você muda. Tá? Mas para isso você tem que ter um certo conhecimento para até mudar isso daí. Então as ferramentas, elas, na verdade o erro não está nas ferramentas, tá? O erro está nas pessoas. Exato. E achar que ela tem um conhecimento suficiente para poder fazer aquilo. É igual eu falei, cara, se eu não tenho conhecimento de Google, eu vou te indicar uma pessoa que tem conhecimento em Google. Eu não sei fazer aplicativo, vou indicar a VIPTech. Isso aí. Vou indicar a VIPTech, que faz aplicativo. Por quê? Porque eu não vou aprender a fazer o aplicativo fazendo para a pessoa. Né? E tem muitas coisas por trás do aplicativo também. Não é só simplesmente um aplicativozinho, como as pessoas falam por aí. Exatamente. Cara, o Michel aqui vai criar o layout do aplicativo baseado em um monte de estudos que ele já fez, que ele estudou. Então, aquele layout daquele aplicativo não vai sair da cabeça dele, aqui tem aqui, aqui tem aqui. Cara, vocês sabiam que tem um lugar certinho para colocar um botão de voltar no aplicativo? Sim. Tem, cara, um botãozinho de informação, tem tudo isso, sabe? E às vezes as pessoas acham que elas sabem de tudo isso. Não, vou colocar um aqui porque é diferente e tal. Mas não é assim que funciona, a cabeça do usuário não é, né? Então, o que acontece? Por isso que você precisa de profissionais. Exato. Exatamente. Por isso que às vezes quem aprende sozinho não aprende tudo também. Por quê? Porque ninguém vai dizer para ele, por que aquele botão tem que estar ali às vezes. Então, por isso que é importante você ter um mentor, alguma coisa assim, para você tirar dúvida também, né? Legal. E aí você já entrou assim na pergunta que eu queria que você respondesse. Por que desenvolver software não é fazer pastel? Por que não é um negócio rápido e... Cara, eu preciso para 2 semanas um software. Isso. Tem gente que vem e fala... E usa o inho, né? Um sitezinho, um aplicativozinho, um sisteminha. Rapidinho. Gente, é o seguinte, né? Eu tenho, por exemplo, um sistema que eu fiz que ele é um gerador de painel de controle para site. Então, esse sistema eu uso para nunca mais ter que fazer... Então, tipo assim, um painel, mas eu tenho que fazer o banco, porque ele lê o banco, é um RM, né? Ele lê o banco e gera as telas.
Mas para fazer o banco, dependendo do banco, eu demoro 4, 5, 6 horas, 10 horas, 12 horas. Às vezes sai errado, tem que consertar alguma coisa. E outra coisa, tem que testar, né, gente? Não é deixar o usuário testar, né? Então tem que testar, né? Tem que testar antes. Faz um corte aí pra galera. Fazer um teste automatizado, fazer alguma coisa. Então, por mais que eu consiga fazer as coisas automatizadas, um site simples para mim demora pelo menos uns 4, 5 dias, né? Ou até 10. Então não é rápido. Imagina um aplicativo. O aplicativo, gente, ele tem regras, as regras de negócios que a gente quer. Então, essas regras, você tem que desenvolver essas regras ali dentro. Você tem que fazer if, tem que fazer else, while, fazer for, tem que bloquear algumas coisas, tem que avisar o usuário de algumas coisas. Então, gente, não é de uma hora para outra que sai mesmo. Porque você vai pegar um que você já tem e vai... Mas as regras são as mesmas. Eu tenho cliente que falou, eu tenho um site para você fazer, mas é igual aquele outro lá, é só você copiar, né? Só copiar, né? O banco é diferente. Atento ao front, né? Ao front, é a mesma né? carinha, só é a mesma que carinha. O que acontece por trás, eles não... Não, que ideia, isso. Né? Compra aí um template para nós e coloca. Cara, você não vai ter que ler a documentação do template, né? Você não vai ter que programar em cima. Tem que programar em cima. Então, não é realmente fazer um pastel coisa que é rápida, né? E outra coisa que as pessoas têm que entender é que as empresas, elas não ficam esperando um cliente chegar. Por exemplo, a VIPTech hoje não tem nada para fazer, vai chegar o cliente para ele amanhã, aí a VIPTech vai fazer só o dele, vai dar atenção só para ele, só vai pegar cliente depois que esse produto acabar. Não é assim, cara. Eu desenvolvo ainda, às vezes eu tenho 2, 3 projetos para entregar, então eu dou o prazo. O prazo, às vezes, é de 2 meses. Por quê? Porque já tem um projeto na frente. E eu não costumo passar projeto na frente do outro. Né? E às vezes o cara fala, pô, mas você trabalha sozinho, não sei o quê, por isso que... Não é por isso, é porque se eu tivesse outra pessoa, eu ainda ia ter outro projeto na frente para fazer. Né? Aí o cara quer pagar pouco. Aí não, você quer pagar pouco, e aí quer mais rápido, quer pagar pouco, quer que eu tenha funcionário, você quer tomar conta da minha empresa, mas você não quer pagar também. É engraçadinho você. Né? Então não adianta. Então assim a gente faz um produto com um custo bom, que normalmente lá a gente desenvolve mais sites, né? Uhum. E aí num tempo que é um tempo razoável, né? Só que por que eu dou o tempo certo? Porque eu não gosto de entregar coisa atrasada, de chegar e falar, ó, agora não vai dar para entregar porque não sei o que lá. Não, cara, o prazo é o prazo, eu dou um prazo maior, mas normalmente eu entrego antes também. Uhum. Então tem isso. Né? Então não é um pastel que você vai fritar, cara, não é uma coisa que é rápida, é uma coisa que demora, por mais que seja parecido com o outro, existem regras que a gente vai ter que refazer. Sim. Então ele demora mesmo, um site é simples, 10 dias, 20 dias, né? Imagina um sistema, não adianta que sistema, dependendo do tamanho, cara, ele demora meses, demora anos para ficar pronto. Exatamente. Aí eu estou fazendo um para um pessoal de uma igreja aí, cara, que a gente... Boa, esse eu estou até fazendo gratuito aí para ajudar o pessoal. Cara, mas eu já vi ali que é 6 meses, entendeu? E é um sistema, você vai fazer a entrada de produtos, vai fazer a saída de produtos, doações, né? Vai fazer a entrada do pessoal que vai dormir lá no local, que vai tomar banho. Então, é um monte de coisinha que parece que é simples. Mas na hora que você vai colocar, você vê que não dá em um mês para você fazer, você vai demorar 6 meses. Eu coloco 6 meses, só que às vezes eu entrego em 4. Sim. Então o que o cliente faz? Cara, ele adora, ele gosta, pô, você está entregando em 4 meses em vez de 6. Se você prometesse em 3, entregasse em 4, aí já ia ficar bravo, né? Sim. Muita gente às vezes vai falar até que está perdendo dinheiro porque programou, em 3 meses está fazendo não sei o quê. Então é melhor você dar um prazo maior, entregar antes do que você... E ser sempre real com o cliente, né? Porque acontece também, às vezes, se você passar mal, se você ficar doente, você bem no final lá, faltando uma semana... Conversa com o cliente, chega para o cliente e fala, olha, eu vou atrasar um tanto por causa disso. Tá, tem problema? Conversa sempre com o cliente, tá? Sempre avisa ele se vai atrasar, para que ele não, depois no final não fique bravo, né? Avisa ele, se você puder avisar até com 15 dias de antecedência, melhor ainda.
né? Quanto mais antecedência, melhor. Tá? Não é proibido você atrasar. Só que existem pessoas que contam com aquilo. Então, você tem que ficar de olho, né, para não atrasar. Né? Por exemplo, eu que trabalho praticamente sozinho, né, eu não pego muitos projetos ao mesmo tempo, justamente que é para não lascar com todo mundo. Ou então, normalmente, eu faço só por indicação. Né? Então, são pessoas que normalmente têm tempo para esperar. Então já é um pouco diferente, já conhece. Mas faça lá a sua escalinha e a agenda daí é importante nessa hora. Porque na agenda que eu vou colocar as horas que eu vou colocar para que eu vou desenvolver. Vou desenvolver 4 horas por dia. O que eu desenvolvo em 4 horas por dia? Vou desenvolver no final de semana. O que eu desenvolvo no final de semana? Quantas horas eu vou usar? Né? Então daí eu já sei quantas horas que eu vou precisar. Por isso que daí eu sei que vai precisar de um mês, vai precisar de 10 dias, vai precisar de 20. É em cima dessa agenda, né? Não, eu acho legal porque tem muita gente que é leiga, que não sabe mesmo, nem tem que saber quanto tempo demora para desenvolver, né? Porque já chegou uma vez de uma pessoa, falou assim, ó, eu preciso de um aplicativo igual o Uber, você vai ter bastante tempo, 30 dias, e eu tenho 20 mil reais. Eu tenho 20 mil reais. Não faz, gente. Eu vou contar uma verdade para vocês, tá? 20 mil reais hoje você não faz aplicativo nenhum. Não, nem como. Não faz. Exatamente. Tá? Não faz. Tá? Não quero falar assim para você, não tem ideia de fazer um aplicativo, não, mas que você já chegue preparado. Você quer um aplicativo que vai te dar milhões e você quer pagar 20 mil nele? Não vai, cara. Exato. Site você faz por menos que isso, até 5 mil, 4 mil, beleza. Mas aplicativo e sistema, cara, 20 mil você não faz mais, cara. É custo e tempo. Isso. Né? E outra coisa, às vezes o cara vai te oferecer, vai pegar um negócio desse por 5 conto. Cara, a probabilidade dele não te entregar é muito grande. É muito grande. Ele vai pagar os 5 mais o da fábrica para corrigir. Para poder corrigir depois. E tá? já Então, tivemos casos disso aí. Já. Então é assim. E tem gente que não entrega. Sim. Recebe os 5 e não entrega também. Acabou. Fala assim, o pensamento das pessoas são diferentes. Eu sou assim. Se eu peguei um site ou um sistema que eu cobrei barato, e depois eu vi que saiu mais caro, ou eu converso com o cliente, se ele aceitar, ele aumenta, senão eu vou finalizar para ele do jeito que estava lá. A única coisa que talvez aumente é o tempo, porque não era aquele que era previsto. Então daí eu peço para aumentar o tempo, e beleza. Né? Mas, cara, tem gente que não pensa assim, tem gente que fala, não está compensando, eu vou largar e pronto. E não devolve dinheiro, cara. Não devolve. Perdeu, já era. Tem contrato, velho, você vai correr atrás de contrato de 5 conto aí, você gasta mais. Então aí o que o povo faz? Acaba deixando. Então, contrate sempre faça um contrato bem feito, pesquisa umas 3 ou 4 empresas para ver qual que é o preço. Se for 20 numa e 5 numa, cara, não é que 5 é mais barato, velho. É que 5 pode te dar dor de cabeça. Exatamente. Né? Perfeito. Muito bom, fantástico, senhor. Eu quero até... Agora mais uma pergunta para encerrar. Vai lá. Opa. Vamos encerrando aqui. Até meia-noite você tem, né, Burns? Até meia-noite, não, tá cedo ainda. Nós vamos encerrando aqui vários... Hoje, vamos supor que nasceu trigêmeos, você não tem mais agenda ali. O Burns, você hoje coda e dá aula. Você tem que escolher um dos dois. Para que lado você iria? Eu normalmente vou para aula, cara. Você vai para aula? Vou para aula, mas eu vou codar nos tempos livres. Escondido. Escondido, né? A aula para mim, gente, assim, é uma verdadeira paixão. Tá? Eu digo que hoje 50% do meu coração é desenvolvimento, 50% é a parte da docência. Só que a docência, como eu disse anteriormente, ela traz para a gente alguns outros prazeres. Assim. Quer ver os alunos se dando bem, quer ver uma pessoa que está fazendo aula com a gente aqui. Às vezes eu encontro gente na rua, né, que fala, professor, eu vi a tua aula ontem, estava massa, hein? Então é muito legal, muito bom, né, tá ouvindo isso, né? Eu tenho um aluno que falou, você foi no meu colégio quando eu era adolescente ainda e você chamou atenção pelas palavras que você disse lá, por isso eu vim fazer faculdade aqui. Legal. Né? E aí o cara é desenvolvedor hoje, já é desenvolvedor há 5, 6 anos, ganha muito bem, nossa, muito bacana ver isso. Então, essas coisas assim, tem valores que não são dinheiro, e para mim isso tem muita importância. Né? Eu digo assim para minha esposa que às vezes as pessoas elas têm um propósito na vida, tá? Elas nasceram com um desafio, um propósito na vida, e o meu propósito eu creio que seja mudar a vida das pessoas que estão ao meu redor, transformar essas vidas para melhores de alguma forma. Então o conhecimento que eu tenho é uma das formas
que eu tenho de estar melhorando a vida dessas pessoas, fazer com que elas sejam empregadas, fazer com que elas tenham conhecimento. Então, por isso que eu acho que a área da docência é uma área muito legal para mim, porque eu consigo estar conversando com diversas pessoas. Eu não abro mão de dar aula. Eu vou dar aula agora, no começo do ano, 2 módulos para o pessoal que vai entrar na faculdade, né? E eu não abro mão de dar aula. Por quê? Porque eu quero estar junto com o pessoal, eu quero passar um pouquinho do meu conhecimento, não só do meu conhecimento prático, mas também do meu conhecimento de vida para eles, para que eles, né, se saiam bem e não tropecem tanto quanto eu tropecei. Que legal. Muito bom, fantástico. É isso, cara. Eu achei hoje foi mais uma aula que você Foi, deu, você então. deu uma aula. Mais uma aula para nós, E aí, todo mundo vai acompanhar. Pra gente finalizar, se você quiser dar algum recado pro pessoal que quer entrar na área, pro pessoal que pro pessoal que quer desistir, aí fica a seu critério. O pessoal que quer desistir, gente, olha, pensa bastante, porque desistir é muito fácil. Tá? Eu tenho um lema na minha vida também, que é nunca parar nada do que eu já comecei. Tá? Eu nunca paro nada, gente. Eu estou no final de um doutorado aí, até fevereiro eu tenho que defender, né? Eu uso boina porque eu comecei a perder os cabelos, né? Então comecei a ficar careca, então é normal, daí eu uso boina. Outra coisa, a boina é uma marca pessoal também, porque antigamente eu ia no TDC nesses eventos e falava, ó, cadê o Burns? Ó, o Burns é aquele gordinho lá, qual gordinho? Tinha um monte. Um monte de gordinho. Né? E careca, agora vai ter um monte de gordinho careca. Um monte de gordinho também. careca. Agora eles falam o gordinho de boina. Daí Pô, só tem eu. Legal. Então daí sou eu. Então é uma marca pessoal realmente para poder falar, é aquele de boina, aquele gordinho de boina e tal. Mas desistir é muito fácil, gente. Então, assim, existem prioridades na vida. Você tem que ver qual que é a tua prioridade. Tá? A tua prioridade é ganhar mais, então eu tenho que fazer a faculdade, eu tenho que finalizar a faculdade. Tenho que terminar os estudos, tenho que fazer isso. Pô, cara, é um sacrifício muito grande. Quanto mais sacrifício você fizer, mais recompensador vai ser no final. Certeza, cara. Você vai olhar para trás e falar, nossa, se eu tivesse feito aquilo que o Burns falou naquela época, eu estava bem. Se eu tivesse feito isso, gente, quantas vezes eu não pensei comigo mesmo, se eu tivesse começado a fazer isso aquele tempo e não fiz. Então não adianta, hoje na hora que eu penso no negócio eu começo a fazer. Né? Eu tenho uma ideia nova que eu vou tocar com meu sobrinho, com mais um colega, que eu tive ideia, eu falei, eu não vou mais ficar pensando, eu vou fazer lá, não, vai começar a fazer agora. Né? Isso para estar pronto daqui a 1 ano e meio. Vai demorar? Vai demorar, mas só que a gente vai fazer. Então, assim, gente, não desiste não das coisas. A vida é muito difícil. Ela é difícil, tem dificuldade? Todo mundo tem dificuldade, cara. Só que todo mundo tem coisa boa na vida. Só que as coisas boas que a gente tem, nem sempre o outro tem. Agora, dificuldade todo mundo tem. Não é verdade? Dificuldade, dinheiro, faltou dinheiro, eu estou sem emprego, estou isso. Cara, todo mundo já passou por isso na vida. Agora, ter uma família boa, ter filho bom, estar numa casa debaixo de um teto, isso aí infelizmente tem gente que não tem essa mesma sorte. Então vamos pensar mais no que a gente tem de bom do que o que a gente tem de ruim. Né? Aí você vai ver que a vida melhora. Eu pensava muito, né, antigamente, pô, cara, não deu certo isso, não deu certo aquilo, caramba, nunca dá nada certo na minha vida. Aí eu olhei e falei assim, nossa, mas eu tenho uma família, tenho uma cachorra, tenho um filho, eu tenho um carro, cara, tenho um carro, bicho, um carro que não é ruim, não é zero, mas é bom. Sim. Caramba, como tudo que eu posso, tudo que eu quero, visto roupa. Que dificuldade mais eu tenho? Tenho 2 braços, tenho 2 pernas, eu uso óculos, mas minha vista ainda é boa. Cara, não tem, bicho. Olha tudo que a gente tem, que Deus deu pra gente poder lutar pelas coisas. Né? Então vamos lutar mais e desistir menos. Né? Você que quer vir fazer uma faculdade também, cara, procura e pesquisa a faculdade como que é o grupo integrado. Né? A gente tem curso presencial, semipresencial e EAD, são diferenciados, né? Os professores, você já viu que você vai ter aula comigo, graças a Deus, né? Em mais de uma disciplina, mas venha procure uma faculdade. Se você não for fazer com a gente, não deixe de fazer uma faculdade se você estiver sem faculdade. Se você estiver em transição de carreira, cara, busca um bootcamp desses, né? Ou então venha fazer a faculdade também, compensa. Né? É uma coisa, você não vai ficar rico em 1 ano. Tá? Você não vai ficar rico em 1 ano, já estou te avisando. Mas chegar num salário de 3, 4 mil, você pode chegar. Tá? Isso é uma realidade. Agora, o que acontece? Para você ganhar 10, 15, aí vai demorar um pouco mais de tempo. Você chega lá também?
Chega, cara, chega lá. Né? O salário nosso, ele não tá ruim. Ah, se eu for trabalhar para fora do Brasil, aí você vai chegar, ainda mais com dólar a R$6 igual tá hoje, aí você chega. Só que daí você tem que saber inglês muito fluente. Tá, mas faz o curso de inglês. Ah, o meu sonho é trabalhar para fora. Não sei ainda, eu não comecei a faculdade. Faz a faculdade, faz o curso de inglês. O professor não tem dinheiro para fazer curso de inglês. Começa naqueles cursinhos gratuitos pelo YouTube. Vai lá, começa lá, para quando você for fazer o inglês de fato, você não ter que entrar nos primeiros lá e você economiza dinheiro, daí é bom. Já muda o modo. Então, gente, é isso aí, tá? Nunca desista das suas coisas. Pense principalmente nas coisas boas da vida, né? Faça network, conheça as pessoas e estude. Chave para você ficar rico, cara. E guarde dinheiro, tá? Gaste menos do que você ganha. Beleza, isso aí acho que são as dicas aí que eu tenho, assim, finais para passar. Perfeito. O que você achou, Michel? Cara, para mim foi uma aula. E obrigado. Satisfação, cara. mas muito obrigado. Eu que agradeço vocês terem chamado aí. E tomara que algumas pessoas que ouçam, né? Levem essas dicas em consideração e daqui uns 5 anos, quem sabe, lembrando desse programa, o pessoal fala, nossa, aquele programa lá fez diferença para mim. Isso aí é legal, cara. Já fez para mim, já. Eu também, tô aqui. Se ninguém levar em consideração, pode deixar que eu vou levar. Opa! Aprendi muito hoje, que foi realmente uma aula, e quem tem a oportunidade de estudar com você é um felizardo. Para mim é um prazer conhecer você e obrigado por ter aceitado. Exatamente. Muito obrigado, eu que agradeço, viu? Foi muito legal ter participado aqui com vocês e espero voltar em outras ocasiões aí. Voltará. Então acho que é isso, né, Michel? É isso. Lembrando, Calvary Café, eu já comi o meu brigadeiro. Eu comi Meu também. brigadeiro eu vou comer agora. Espetacular. Tá mesmo, Esse é brownie bom, aqui, hein? Você esquenta ele um pouquinho, coloca um sorvete de creme em cima. Sucesso, tá? Então é isso, gente. Até o próximo. Qualquer coisa, deixa um comentário, marca a gente. E tamo junto. Valeu. Obrigado, hein? Até mais.